Alô, pessoas! Atenção, você que já está aí acompanhando, aguardando e esperando. Quando essa trilha entra, é sinal que Sala de Imprensa está on com você. Muitas plataformas digitais, mas em especial na nossa tradicional Rádio Roraima. A caduquinha mais velhinha do rádio roraimense é Rádio Roraima M590. Então, claro, em respeito aí, o pessoal da melhor idade, as pessoas, né, a turma da melhor idade, eu quero dar um alô especial para vocês que são ouvintes assíduos aqui da Rádio Roraima M590. Mandar um salve também muito especial, um cumprimento especial, um abraço da moda, não sei como é que você fala aí quando quer cumprimentar alguém, que nos ouve pelo site radiororaima.com.br, no canal do YouTube. Aí você que nos assiste pelo YouTube, eu fiz assim, ó, porque acho que dava até para rolar aqui um sorteio. Hoje eu tô com ou sem? Vocês vão me dizer o que vocês estão sentindo falta. Eu me sinto terrível e horrível. Depois eu conto para vocês aí, mas vai deixando nos comentários o que tá faltando hoje aqui na produção de Mariângela Marinho. Inclusive, muito obrigada pelo carinho de sua audiência das edições anteriores. Esse programa, cada vez que entra no ar na Rádio Roraima, ele mostra para o que veio. 2 horas de programa, na direção de Marcelo Ganeve, blocos de 30 minutos, com pessoas pra lá de especiais. Sala de imprensa, e hoje eu até vim boazinha, gente. Eu trouxe só o celular para gravar os áudios. E a água para molhar a garganta. Ficou de fora o meu bloco de notas, ficou de fora o tablet, mas os convidados já marcaram presença. Primeiro bloco, atenção, batalha. Primeiro bloco, eu tenho aqui uma dupla de 2. Claro, né, Mariângela? Estou recebendo hoje com muito carinho o Tribunal Regional Eleitoral. Eu até poderia começar essa entrevista hoje dizendo assim, nasceu, é menino ou menina? Porque o meu convidado, ele está sendo, convidado, mas só que a culpa é minha, desde a primeira edição. Era para estreia. E aí, para minha alegria maior, por isso que diz que Deus trabalha no impossível e no tempo, que hoje somente terei 2. E o segundo convidado que veio com ele é uma pessoa que eu gosto muito, admiro, amo demais, que é o Raimundinho, que está aqui conosco, Siqueira, mas também ao lado desse meu convidado, que você sabia disso? Mas não é. O Alessandro Lima, que é analista. É o Alessandro, né? É o próprio. Por que? É porque é judiciário. E ele falou que é na parte de direito, né? Na parte jurídica da coisa lá que não pode... Analista judiciário, área administrativa. Ele é da área administrativa. Pessoal, como vocês sabem, é uma sala de imprensa que a gente não alivia, conversa sobre assuntos sérios. E aí eu queria começar, meninos. Sejam bem-vindos, né? O que eu posso, o que eu não posso perguntar aqui. Olá, Mariângela. Olá. Prazer, né, estar com você. Acho que a gente já tinha... A última vez tinha sido, eu acho que em Eu acho engraçado esses local, programas, né? Que quando a gente inicia, parece que não, né? Olha... Parece... Mas faz muito tempo que a gente não se encontra assim, em alguma entrevista, né? E tal. As coisas da internet que o Alessandro não conhece, né? Que ele disse que não tem rede social, então ele não sabe o que é isso de, né, esticar a amizade. Eu tenho Orkut. Tem o quê? Orkut. Mariângela, a gente pode abordar, por exemplo, o prazo principal que a gente tem é o 6 de maio, que é o último dia para transferir, para tirar o primeiro título, para regularizar a biometria, né? A gente também já está recebendo mesários voluntários. Tivemos várias ações da Justiça Eleitoral itinerante, teremos o fechamento de cadastro que terá atendimento praticamente em todos os municípios. Então esse aí eu acho que é o assunto mais em voga aí pra gente abordar. Você sabe que esse tema eu quero manter ele até o final das eleições, porque muitas pessoas pensam, né, Alessandro, que o TRE trabalha só em período eleitoral, e na verdade não é. Tem todo um trabalho antes, durante e depois. Pessoa, tô atrás de quem tá falando isso, pra dar uma taca, porque me enganaram. Te enganaram. A gente trabalha ali... É porque assim, a Justiça Eleitoral, né, claro que sempre chama atenção a eleição, né? A eleição, assim, se a gente, digamos que nós somos jogadores da Justiça Eleitoral, a eleição é a nossa Copa do Mundo. Mas, tirando a Copa do Mundo, a gente
tem 1001 outros Os campeonatos. amistosos ali, os campeonatos. Porque tem a parte judicial, né? As prestações de conta, que entrando e saindo a gente está analisando, que são milhares e milhares de prestações de conta. Os próprios processos judiciais, né? A parte... os processos judiciais que são muitos também, né? Roraima, então, se destaca, né? Então, no quantitativo de processos que a gente tem aí ao longo do ano, ao longo dos anos, né? O próprio cadastro eleitoral, né? Durante o ano inteiro, o eleitor está se dirigindo aos cartórios para tirar seu título, para fazer transferência, né? Então, esse trabalho é o nosso trabalho do dia a dia. E para a gente poder tentar aferir essa questão de tempo, né, analisar tempo, a gente pode ver pelo próprio TRE agora, que está numa convocação ampla, Raimundinho, da biometria, que foi ainda pelos eleitores que deixaram naquela época da pandemia, né? Exatamente, quem tirou o primeiro... A gente está até gravando um vídeo em cada município, assim, com pessoas locais mesmo, né, convidando. Quem tirou o primeiro título durante a pandemia entre 2020 e 2022, como tudo era remoto, né, então precisa comparecer no cartório ou em algum posto de atendimento para fazer essa coleta da biometria, tirar foto e assinatura digital. E aí tem um ponto interessante, porque eu estou percorrendo assim, alguns municípios para divulgar a itinerante, né, eu vou antes. Aí a gente percebe que algumas pessoas não estão mais naquela localidade, né? Mudar de endereço. Por exemplo, eu vou lá em Campos Novos, aí tem uma pessoa que está servindo o quartel, então está trabalhando para cá, mas o pai e a mãe continuam lá e eles querem continuar votando lá. Então, a gente tem um projeto agora que antes só era atendido, quem era de Mucajaí só podia ser atendido lá na 6ª Zona, quem era de Pacaraima só podia ser atendido lá, mas a gente tem um projeto agora chamado Raízes, que o eleitor de Rorainópolis pode ser atendido aqui em Boa Vista, o de Pacaraima pode ser atendido em Rorainópolis. Então, mesmo esse eleitor que é lá de Roxinho, sei lá, de Campos Novos, Vila da Penha, ou então em Rorainópolis, ele está aqui em Boa Vista, eventualmente trabalhando ou morando mesmo, e quer continuar votando lá, e está nessa situação sem biometria, ele pode comparecer ou na 1ª ou na 5ª Zona, ou no Fórum da Cidadania, e fazer essa coleta da biometria aqui. Né? Então, não necessariamente ele tem que voltar. Exatamente. Né? Então, isso aí agiliza muito a vida de muitas pessoas. Agiliza, né? E facilita, né? Facilita. Porque assim, é praxe nosso brasileiro. Dificultou demais, a gente já não vai, né? Exatamente. E se não tem punição, não tem prisão, é uma multa que o pessoal... não é que eles zombam, não é essa palavra que eu quero usar, mas é porque eles não dão muito crédito pelo fato de ser uma multa ali simbólica, coisinha pouca, né? Mas a questão não é nem a multa, é tu não ter a certidão de quitação, que aí te impede de um monte de coisa. Mas tem um povo aí que já não quer mesmo. Eu conheço uns ali que não querem servir, não querem prestar, né, vestibular, nem concurso, nem nada de vai passando, vai deixando. Nessa situação aí é complicado. Vai deixando. E a cada 5 minutos eu acho que eu vou falar um telefone, porque... Tem muito, né? Não, é porque por incrível, bicho, toda hora eu recebo, na comunicação, aquele telefone da comunicação que eu disparo mensagem para a imprensa, parece que lá no site só tem o nosso telefone. Aí o eleitor perguntando: é o seguinte, eu tô aqui, eu sou do Rio Grande do Norte, não transferi meu título, mas eu quero ser mesário em Roraima, eu posso ser, onde é que eu... Todas as perguntas vão pro nosso telefone da comunicação. Aí a gente tá até preparando uma arte para a próxima semana. Será porque divulgar? Será porque a imprensa ela tá ali meio que 24 horas online e a pessoa... mas eu tenho que virar isso. Então a gente tem um serviço de atendimento virtual ao eleitor, que o número é bem facinho, 21 7001. 7001. Se você tem qualquer dúvida, né, se você quer saber se seu título está regular, se precisa fazer a coleta da biometria, quer o endereço de algum cartório, onde ser atendido, que muita gente vai para o TRE pensando que tem atendimento lá. Todo dia a gente recebe dezenas de pessoas no TRE. E, na verdade, lá não tem atendimento. E uma outra coisa também que as pessoas confundem muito sobre os cartórios eleitorais. Eu te digo, Plantinha, porque eu era assim na época. Eu só ia ali no Santos Dumont, na Santos Dumont. Na primeira zona. Só ia ali para a primeira zona. Minha filha, vá para o seu, né? Para sua área, que é lá na 5ª Zona. Na 5ª Zona. Antes tinha isso, mas agora não. Se chegar um eleitor de qualquer lugar lá na primeira zona, ele vai ser atendido. Mas esse é o projeto Raiz, que o Raiz falou. Né? Então, o projeto ele possibilitou, ele aproximou a justiça eleitoral do cidadão. Perde a amizade, mas não perde a viagem, né? Exato. Você chegar a ser atendido. Porque antes, por exemplo, a 5ª Zona, o Cantar é da 5ª Zona. Bonfim e Normandia eram da 5ª Zona. Então, o caboclo vinha lá de Normandia. Aí o mais próximo era a primeira zona. Ia para a primeira zona, chegava lá e dizia: não, você não é eleitor da... Aí vai lá para o Pintolândia. Então agora não tem isso. Não, agora não tem mais isso. Então, eleitor de qualquer lugar pode ser atendido em qualquer cartório. Eu acho legal, porque um dia desse eu estava ali num estabelecimento comercial e a filha vai tirar o primeiro título. Acho que ela já tirou agora.
E o pai ficou assim furioso. E eu queria até fazer uma pergunta agora. Ainda enfrenta fila? Rapaz, a tendência é piorar agora. À medida que chega perto do dia 6 de maio, os cartórios já estão Eu achei muito com engraçado muita ela, gente. pai, eu tenho uma coisa pra te dizer. Ele, o quê? Eu tenho que tirar meu título e tem que estar acabando o prazo. Só que ela, pra ver como é que é adolescente, né? São as coisas mínimas que a gente tem que realmente estar massificando nessas campanhas. A documentação, ela não estava com a documentação em mãos. Todo sabe que o brasileiro, ele costuma se antecipar, né? Programar, planejar, Teoria, né? Teoria. Querida, não tem jeito. Na prática. Não sei por que cargas d'água ainda é nos últimos dias que a maioria vai se tocar, né? E a notícia boa, eu sempre tento trazer uma notícia boa. Esses atendimentos que a gente está fazendo, inclusive de justiça itinerante, é uma forma, né? Assim, o TRE vai lá onde o eleitor está. É uma forma de você não ter a fila, não passar pela fila. Né? Então, o que a gente vê? Que esses atendimentos de justiça itinerante, o próprio Fórum da Cidadania, essas campanhas, aqui agora, por exemplo, a oportunidade que a gente tem de divulgar, em outras palavras, a gente pode resumir, meu amigo, você não precisa pegar fila, vá lá no cartório, porque agora não está tendo. Mas assim, não está tendo entre aspas. A gente já começa a ver uma mudança de movimentação. Pelas campanhas, que já são aqueles primeiros que estão se mexendo. Mas eu tenho certeza, porque esse é nosso histórico. Vai chegando o próximo. O povo gosta de fila. Vai ter fila. Não, e o Alessandro falou um lance importante. A gente já publicou alguns cards, alguns vídeos nas nossas redes sociais. Os serviços que você tem que ir no cartório e os que você não precisa. Então, o único serviço que você tem que ir pessoalmente no cartório é o primeiro título, né? Porque tem que fazer a coleta da biometria, assinatura eletrônica, foto. E aquele eleitor que está sem biometria. Então, se você tem biometria, você pode transferir a cidade, o domicílio, né? A mudança de cidade, mudar o local de votação, emitir certidão, pagar multa, fazer tudo pela internet, pelo site tre-rr.jus.br. Tem no canto direito lá, autoatendimento do eleitor. Você pode fazer tudo isso sem sair de casa. A única coisa que precisa é no primeiro título e se não tiver biometria. Da biometria. 2121 7001, exatamente. Muito bem, 21. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, que você tocou no assunto. De segunda a sexta, das 8 da manhã às 2 da tarde. E com atendimento via WhatsApp também. Não quero ligar. Manda um zap, que esse número tem zap. É zap, né? Eu queria, assim, diante de tantas ferramentas, tantas campanhas, como o Raimundinho disse. Agora nós estamos indo nessas comunidades, lá a gente pega a turma que é mesmo ali, né, da comunidade, que é para poder chamar a atenção. Me veio uma pergunta aqui, não sei se ela é uma pergunta de leigo, mas porque assim, você falou, né, brasileiro tem que se antecipar, ironizando um pouquinho, porque é verdade, a gente deixa sempre tudo para a última hora. E uma outra coisa que a gente sempre também ironiza, mas é verdade, que a gente costuma dizer assim, ó, rapaz, o interessado é ele, quem quiser que venha atrás. Por que o TRE tem tanta essa preocupação, esse cuidado, essa intensidade em fazer com que o eleitor exerça um papel que foi uma conquista dele? Se a gente for buscar a história das eleições, do voto direto, né, das mulheres, a gente vê aí grandes movimentos destacando o voto feminino, né? Existe aí comemorações pela data, o voto impresso, tantas datas memoráveis, tantas pessoas lá atrás que morreram na conquista, lutando, levantando essa bandeira de ordem de poder exercer a democracia, né? Então, assim, o direito está ali conquistado. Então, agora, quem quiser que exerça. Tem algum fundamento, né, do TRE querer que realmente o eleitor vá cumprir o seu papel democrático de direito de votar e se faça valer e contar, existir na estatística ali oficial do TRE, do Tribunal Superior Eleitoral, no caso? Essa tua pergunta, assim, ela parece ser uma pergunta boba, simples, né? Mas boba ela não é, não. Ela é bem profunda, assim, né? Porque eu podia te responder isso de várias formas, né? Assim, mas eu posso te resumir pela tua própria pergunta, né? É um direito que foi tão difícil da gente conquistar que muita gente ficou pelo caminho, né? E se a gente que trabalha com isso, até certo ponto a gente vê um pouquinho como é que foi a história disso tudo, né? De ter limitação de grana,
quem tem tanto pode, quem não tem não vota, já foi assim, né? Assim. De ter a cor da pele, quem é assim vota, quem é assado não vota, já foi assim também, né? A questão da mulher, né? Mulher já teve um momento que ela não podia votar, não podia expressar. De jeito nenhum. Isso é história, isso tá, a gente pode querer esquecer, querer apagar, mas não tem como. Teve momentos que foi assim. Hoje a gente está num momento, né, passado isso tudo, eu posso dar vários outros exemplos de acessibilidade, né, da pessoa idosa. Do voto de papel. O voto de papel, o voto que chamava... Tem vários, de cabesta, de curral, né? Então, assim, a gente passou por vários momentos. A gente chegou hoje num momento que é o voto universal. Então, é um cidadão, é um voto. O meu voto é o mesmo peso do teu, que é o mesmo peso do diretor não sei das quantas, que é o mesmo peso do faxineiro não sei das quantas. O que eu quero dizer? Todo mundo, nesse sentido, pelo menos nesse, é igual. É igual. Então, assim, não foi fácil chegar onde a gente chegou, né? Então, eu tô dando mais a minha opinião pessoal, porque eu tô lá e pelo menos eu ajudo a carregar esse piano. Eu vejo que tem intensidade na tua resposta, que até mudou tua fisionomia. O homem tá até gaguejando. Pega também. Mas é porque assim, a gente que carrega piano, a gente tem que saber por que a gente tá carregando. E pelo menos no meu lado do piano eu carrego pensando nisso, sabe? Porque eu sei como foi, né, até aqui. E aí eu vejo também que muitas vezes isso vai se perdendo. E a gente não pode deixar isso se perder. Eu te fiz essa pergunta, Alessandro, e aí eu queria até a participação do Raimundinho Opa, nisso. só pra glória. Porque assim, é um assunto que ele, como eu falei, né, as pessoas elas não estão querendo levar a sério, mas elas precisam levar a sério. Então agora a gente deixa o TRE de lado para falar como pessoas mesmo, como cidadãos. Porque é a única oportunidade, como você falou, que o povo de igual para igual tem de decidir sobre o futuro coletivo do seu povo, independente de cor, raça, credo, né? E a gente percebe hoje que as pessoas elas estão meio que banalizando isso em todos os sentidos, tanto vindo de lá para cá quanto daqui para lá. E eu percebo, e eu quero aqui parabenizar, não a sigla Tribunal Superior Eleitoral, mas vocês, as pessoas mesmo, o humano que está ali trabalhando, porque eu vejo assim a dedicação, o amor do Raimundinho, que é da nossa área, a agilidade em responder, em atender, em prestar informações, em dar, em nos repassar os dados. Você, como falou agora, né, carregando o piano ali, todo um trabalho por trás disso, burocrático, avaliando arquivos, documentos, a turma que cuida da urna eletrônica, né, com tanto amor e carinho, para depois vir meia dúzia de pessoas para levantar suspeitas falsas a respeito da veracidade, da seriedade da urna eletrônica. Então, é um assunto que realmente a gente pensa que ele não tem o seu valor, mas é o de mais valoroso o cidadão tem, é o poder do seu voto, né? Sem dúvida. Como o Alessandro colocou esse histórico aí de conquistas, né, que antes a idade, mulher não podia votar, né, a idade mínima era, sei lá, 21 anos para homem, né, diferença de classes econômicas para poder votar, e hoje em dia, né, todo mundo vota, tem o mesmo poder, o mesmo peso, né, então, e principalmente aqui em Roraima, que é um estado pequeno, então, no interior principalmente, né, tem vereadores que são eleitos aí com 100 e poucos votos, né, com 80 votos, então o poder ainda é maior ainda do voto de cada um. Então, quanto mais consciência ele tem, e isso nas itinerantes também, paralelo aos atendimentos que a gente faz, tem a EJE, que é a nossa Escola Judiciária Eleitoral, que tem um projeto chamado Meu Primeiro Voto, que é justamente com aqueles alunos que ainda vão votar pela primeira vez, né, de conscientização, falar sobre a segurança da urna eletrônica, né, para a gente atingir essa classe menor, para ver se no futuro a gente tem cidadãos mais conscientes. Né, do seu papel. Vocês escutam muito nessas itinerantes o povo, principalmente aquele que é trabalhador, que tem que parar ali o trabalho para poder ir para a fila, chegar lá reclamando e dizer, não adianta de nada. Tem, Macá, com certeza. O sentimento que dá, hein, assim, diante da fala do Alessandro e da sua também, sobre a importância do voto, do quanto que ele pode mudar a nossa história. Mas a questão, Maria Ângela, é que isso aí... A gente releva, né? Não releva nada, não. Porque isso aí é bem... Dá uma taca. É bem recente, porque assim, a credibilidade da justiça eleitoral há uns 12 anos, mais ou menos 15 anos, era 90%. Né? Então essa descredibilidade foi bem pontual, foram de certas pessoas, né, que começaram com isso.
Aí sempre quando alguém vem me questionar isso, eu digo, meu irmão, é o seguinte, quanto a gente elege um presidente, né? 27 governadores, 5.555 prefeitos, quase 2.000 deputados federais, eu acho que 70 mil vereadores em todo o Brasil. Aí tu junta tudo isso aí, quantas pessoas são eleitas e ninguém discute por que essas pessoas, se essas pessoas foram, se essa eleição foi fraudada ou não. Então, tu tá entendendo aí, Maria Ângela, o tanto de pessoas que são eleitas pela urna eletrônica e ninguém questiona essas outras eleições, né? E a urna é a mesma, a eleição é a mesma. Então, isso aí é mais falácia, né? É algo que eu acho que as pessoas não tá tendo assunto, não tem um livro para ler. Aí começa a levantar questões. Mas na verdade que é o meu gancho, porque eu vou trazer agora. Eu tenho uma opinião também. Dê sua opinião. Não, é porque assim... Tirou 10, viu? Pra quem disse aqui, em meia hora. Falei pra ti? Mas já tá. Você chega aqui, meia hora, meu Deus do céu, mas é muito tempo, não dá tempo. O que eu vou falar em meia hora? Olha aí, bora lá. Já tá esgotado, só tem mais uma frase. Bora. Mas é porque assim, complementando, né, o que o Raimundinho falou, eu acho que isso acaba sendo bandeiras. Qualquer coisa que você inventar, por mais loucura, essa é a minha opinião de novo, tá? Mais absurdo. Por mais absurda que seja, vai ter alguém para acreditar na tua loucura. Então, assim, eu vejo que esses caras, assim como o comércio qualquer, acharam nichos. Eles exploram esses nichos, paradoxalmente, para se eleger alguns deles. Né? Então, eu acho que enquanto isso estiver dando eco, enquanto esse produto estiver vendendo, vai ter gente, enquanto tem gente comprando, vai ter gente vendendo. Né? Então, eu acho que é aí que vai, Maria, o nosso trabalho de esclarecimento. Né? Aí você agradeceu a gente, de alguma forma, me sinto lisonjeado, mas eu também agradeço você pela oportunidade de poder falar, né? Porque você está conversando aqui. Obrigada. Mas muitas vezes o cara está divulgando o programa dele, né? Sei lá de quê, que não é de imprensa, muitas vezes é de rede social, só para atacar. Porque ele também está vendendo alguma coisa. Sem fundamento. Né? Não, fundamento ele não vai ter, né? Porque não convém né? Argumentar, provas, isso aí é coisa que para vender o que essa turma vende não precisa. Então eu agradeço você dar essa oportunidade da gente falar aqui. Né? E na verdade esse gancho eu agradeço, mas realmente o meu agradecimento é muito sincero mesmo. Esses 30 minutos é porque a gente tem 3 minutinhos para encerrar com vocês. Eita! Mas acredito não. 21 7001 é o nosso serviço de atendimento virtual ao eleitor. Que é o WhatsApp também. Não mande mensagem para comunicação, que eu vou responder só até a próxima semana. Se você estiver interessado no número de contato do Raimundinho, comenta aí na nossa live, 21, tá? Que ele é 24 horas aqui online, eu coloco para vocês. Encontrei aqui a minha cola. A colinha dele. Pessoal, olha, só para dar um gancho aqui, na verdade não é crítica, mas é uma realidade, é verdade. A gente não pode tapar o sol com a peneira. Esse último momento dessa entrevista, dessa fala, eu pedi para os meninos tirarem, né, a roupagem do TRE, como profissionais do TRE, para falar como cidadãos mesmo. Porque essa é uma questão que é responsabilidade nossa. Só que o pau que dá em Chico, ele tem que dar em Francisco, mas de uma maneira certa e correta, porque o mesmo povo que diz, que xinga, né, determinados grupos políticos, que fala sobre venda de votos, é o mesmo que está lá vendendo voto. É o mesmo que vai lá com aquele discurso, é demagogo que fala? Eu gosto de falar difícil aqui, quando eu vou ver eu falei tudo errado. É o mesmo povo que vai criticar na internet, comentar, trabalhar como rei, hipocrisia. E aí depois vem, olha, você vende seu voto, daqui a 4 anos é a mesma coisa, só que todas as eleições se repetem também as mesmas situações. Né? Nós não conseguimos ver e enxergar a seriedade e o compromisso das pessoas na questão dos votos. Então, isso aqui não é uma maioria, obviamente, mas também não é uma minoria. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque tudo aquilo que a gente alimenta é o que cresce. É o que cresce. E nós precisamos realmente tomar responsabilidade, se não por nós, mas em memória daqueles que lá atrás lutaram para que nós tivéssemos hoje o direito que nós temos de exercer a nossa democracia, o nosso voto. E aqui destacar o trabalho do TRE, sim. Os meninos eles vão voltar em outra oportunidade, porque eu quero ainda contar a história da urna eletrônica. Eu quero falar sobre a questão da convocação dos mesários, né? O que precisa para ser mesário. Eu tenho vontade de participar, mas eu não sei como é que é o processo. Porque se tiver de ler sobre resolução, eu estou fora.
Não. que é muito arquivo, não dá. Tem treinamento de mesagem. Mas assim, eu tenho curiosidade de ver como funciona a urna eletrônica, de acompanhar ali. Tem umas coisas assim que eu... Saber se eles ainda fazem percurso de canoa, de helicóptero, qual é o lugar mais distante, aonde que tem mais eleitor, onde é que não tem muito eleitor, quais são os perrengues, o que é que faz quando uma urna eletrônica trava ali no meio do caminho da história. Relembrar a época da urna de papel. Você lembra, quem mora aqui há muito tempo, do ginásio Hélio Campos? De virava à noite, o povo entornando cerveja, quem bebia, né? Virava à noite, eram dias. Os telões dias. Lá, aí você achava assim, ganhou, não, tem que ver a urna lá de Iramutama. Irmão, então espera aí um dia, vamos dormir, que amanhã a gente volta. Não era assim? Eu não era ainda não tava no terreno ainda não tinha nascido, né? Não. Ixi, plante, espia ele? Não, pô, a urna eletrônica é de 96, eu entrei no TRE em 2007. Mas você acompanhou esse processo? Eu era criança. Pela mentira, criança, lá e vai. 2121? 7001, de segunda a sexta, das 8 às 14. Internet, pra quem quiser ir pelo... tre-rr.jus.br e nas nossas redes sociais TRERR, né? Sempre a gente tem postagem lá sobre informações de interesse público, é só acompanhar e siga só por lá, porque vai rolar muita desinformação, né? Que chamam de fake news, mas não tem notícia falsa, né? Notícia não é Fora falsa. Fake news, eleições 2026, eu vou ali tomar água, mas na sequência eu volto com muito mais. Tchau, tchau. Muito bem, senhoras e senhores, mudando agora a nossa pauta da edição de hoje do Sala de Imprensa, vamos também continuar no segmento eleições, mas agora saindo da parte de organização, cadastro, biometria, para avaliação. Nós vamos agora tratar de bastidores da política. Mas antes de eu anunciar aqui a minha convidada, para você que me ouve pela Rádio Roraima, eu quero te fazer 2 convites. Primeiro, para você acompanhar as edições anteriores. Nós somos um programa de rádio, mas também estamos pelas plataformas digitais, hoje em especial pelo canal do YouTube da Rádio Roraima. Eu quero cumprimentar todos os internautas, deixem os seus comentários, sugiram as próximas entrevistas. Essas edições elas vão para o ar todos os domingos, tanto pelas ondas da Rádio Roraima M590, como pelo canal do YouTube da Rádio Roraima, que você encontra aqui, juntamente ali, lado a lado, com a 590. Às terças-feiras, eu vou com esse programa para um outro canal do YouTube, que você pode também estar acessando aí pelas minhas plataformas digitais. No Instagram, Mariângela Marinho RR. Quero mandar um abraço todo especial para o seu Antônio, da Ponto das Impressões, que nos abençoa. Eu gosto de usar essa palavra abençoa quando se trata de parceria, né? Não tinha obrigação nenhuma, mas aqui nos abençoou com as canecas personalizadas do Sala de Imprensa. Em breve vou estar aqui presenteando você que nos acompanha. Se quiser as nossas canecas personalizadas, também já comenta, manda o seu WhatsApp aqui para a Rádio Roraima e diz: ô Mari, manda uma caneca aí dessa para nós. Tá bom? E aí, muito obrigada ao seu Antônio, Ponto das Impressões. Obrigada à Rádio Roraima por nos permitir trazer esse material, esse conteúdo muito especial, que é trabalhado com muito carinho. Gostaríamos de fazer melhor, Batalha? Gostaríamos, né? De colocar imagem, de fazer ao vivo. Só que a data, né? O horário que ele vai pro ar no domingo é que é um pouco difícil de trazer os convidados no ao vivo e a cores aqui para vocês. Mas se Deus quiser e Ele há de permitir, a tendência é melhorar. Quero agradecer ao Marcelo Ganef, que é o nosso diretor, que depois faz o tratamento aqui, ajeita tudo bonitinho, ao Batalha que está ali nos botões, aqui na parte inicial, ao operador de áudio aqui que está lançando para você o áudio na Rádio Roraima. Um abraço para todo mundo, obrigada, porque é um ajudando o outro que a gente vai vencendo nessa vida. Segundinho aqui, lá você vai acompanhar as edições anteriores do programa. Já tivemos aqui 3 edições. Semana passada tomamos um café gourmet com a Renata Albuquerque. Semana passada conversamos com a vereadora Bárbara Falcão. Estamos nesse mês focados também sobre a questão de pessoas que vivem com transtorno do espectro autista. Estamos trazendo aqui políticas públicas, as dificuldades, a ampliação da rede. Já reunimos aqui 4 pessoas que lidam diretamente com essa questão da TEA. E vamos continuar ao longo do mês de abril. Um abraço para todo mundo que já passou por aqui e que com certeza irão retornar conosco. Bom, agora deixa eu apresentar aqui a nossa convidada, que é muito querida e especial. E
para falar de um assunto tão interessante e importante. Professora Geisa, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Cientista política, que legal. Muita coisa, né? Muita coisa, sim senhora, muita coisa, sim senhora. Eu tenho uma admiração muito grande por conta, a Geisa já, tanto ela, vou citar aqui ele também, que é um querido, pela parte, né, dos homens ali, o professor Roberto Ramos. Sim. Aí eu converso com ele, veio aqui uma vez comigo, ele disse, olha, agora eu sou pré-candidato. Eu digo, está demitido. Está demitido. Está demitido. Aí eu disse, eu já sei quem vai vir para cá comigo nesse período que... Aí eu sondei, né? Ela vai sair pré-candidato, porque ela também já concorreu em outras eleições, como eu também já concorri. Não vai, eu digo, vou atrás da minha Geisa Pimentel, porque ela também tem do assunto, muito bem, obrigada. Já nos ajudou em coberturas, fazendo uma análise política sobre o cenário local. E é sobre isso que ela vem hoje conosco aqui, porque avançou um pouco mais o calendário. No último dia 4 encerrou-se o período das janelas partidárias. Sim. Esses partidos têm até agora, se não me engano, dia 14 de abril, para oficializar junto ao TRE. TRE vai enxugar, vai fazer todo o compilado para dar as parciais. Mas corre a boca miúda, e é oficial essa informação para você, e a gente traz ela já no âmbito nacional, que os números de partidos vão reduzir por causa das federações, né? Essa já é uma das situações que a gente remete por conta da questão da federação, que está bem forte para esse pleito agora, né, Geisa? Inclusive a nível de Roraima aí. Olha, deixar bem claro, as federações... Primeiro, seja bem-vinda. Obrigada. Sempre à disposição. As federações, elas têm de 2021 para cá, quando elas foram instituídas, né, legalmente, uma legislação própria. E aí, o que acontece? Hoje, registrada nacionalmente, nós só temos 5 federações. Né? Então, essas 5 federações é que estão hoje registradas. Em 2024, se eu não me engano, houve um pedido do PTB, o 14, né? 14, PTB. Para um julgamento no Supremo sobre o período do registro dessas federações. E naquela época, porque as federações poderiam ser registradas até depois do período, né, nesse período eleitoral, aqui no meio, em que os partidos pudessem se reunir a partir de quem vai ser lançado, quem não vai, e as federações poderiam ser feitas nesse período. Ocorre que lá foi feito um julgamento e realmente foi dado causa que as federações têm que ser feitas 6 meses antes do processo eleitoral. Elas podem mudar, mas elas precisam ser feitas? Elas precisam ser registradas. No superior 6 meses antes. Então, essa é a coisa. Então, hoje nós temos 5 federações. Essas 5 federações é que estão ativas nacionalmente, né? 3 delas não modificaram, que é justamente onde está PT, PCdoB e PV, Rede, PSOL, e a outra, que eu não me lembro agora de cabeça, mas é justamente os partidos mais de esquerda. Vai para o Google. Eu tenho aqui salvo, que é justamente os partidos mais de esquerda, né? É o PSDB e o Cidadania que foi registrado em 2022 também. Então, essas 3, elas permanecem. O que entrou depois? Entrou depois o PP, junto com União Brasil. Então, nós temos uma federação nova, que ela, inclusive, ela é agora de março de 2026, foi registrada agora. E de dezembro de 2025, tem a Renovação Solidária, que é PRD e Solidariedade. Então, são essas federações que hoje estão ativas, né, legalmente. E reconhecidas porque elas estão registradas no TSE. Então, o que acontece? Elas seguem a proposta nacional, desce para cá, estados. A ordenança, né, vem de lá. O que determina lá é o que vem para cá. Exatamente. Então, segue esse padrão. Aí é que nós temos que ver o que surge depois, que são coligações, né? E as coligações, elas podem ser feitas para majoritárias somente. No caso,
destas eleições para cargo de governo. Que vai concorrer a presidente, governador, senador. E aí as coligações, elas têm fecha nesse sentido, né? E não podem abrir, no caso, para deputado estadual, deputado federal, aí você não pode coligar. Tem que ser... Então, até Senado não, Senado né? pode. Até Senado Senado pode fazer coligações. Pode, as coligações, elas podem ser na majoritária quanto na outra, tá? Porque a coligação, ela é só para o período eleitoral. A federação não. A federação não. A federação, quando faz a federação, a pessoa eleita, ela tem que passar os 4 anos na federação. Então, os partidos ficam 4 anos. Geisa, mas partido quer sair. Ele pode sair, mas ele não pode se unir a outra federação, ele perde os direitos que aquela federação tem e ele só vai poder usufruir dos direitos após os 4 anos. Após os 4 anos. Aí é que entra já outra questão da fidelidade partidária deles lá, porque inclusive a gente quer chamar a atenção para vocês, porque assim, a nível local, foi divulgada amplamente a questão dessa federação do PP com a União Brasil. Sim. Depois começou-se a veicular e também a rolar muitos posts na internet sobre a possibilidade de uma união, já não usava o termo federação, do PL nessa federação do PP e União Brasil, né? Aí é que eu pergunto, seria por questões de federação ou porque o PL legalmente, o termo correto seria coligar com essa federação? Aí só vai coligar para majoritário, né? Coligação. Só então, coligação. Porque era esse termo errado que eu estava ouvindo as pessoas falar. Corre-se o risco do PL federar junto com a União Brasil e o PP. Não, então o correto é dizer... Não, porque eles já estão registrados lá. A não ser que tenham... Se o período der 6 meses... Até a eleição, que veja, para registrar são 6 meses antes. Se eles registraram agora em março, e aí contar, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, se até o dia da eleição, né, tem que dar 6 meses antes, então, se eles ainda podem mexer. Aí eu não sei, porque aí tem que ser realmente feita uma consulta ao próprio TSE, porque não será aqui. Tem que ser nacional, não é aqui. Nacional. Então, aqui pode ter os acordos para apoios, aquela coisa, mas não fazer federação. A federação tem que ser nacional. Agora, engraçado, né? Como que isso mexe? Porque, mas antes de eu tocar nesse assunto de o quanto isso mexe, deixa eu só fazer aqui um F5 para você que ligou o seu rádio agora. A Geisa é nossa cientista política, a quem eu quero agradecer por estar conosco hoje aqui. E já aprendemos uma coisa, a diferença de federação com coligação. Que ela disse que as federações precisam ser registradas junto ao Tribunal Superior Eleitoral. O que é determinado vem da parte de cima, ou seja, lá das nacionais, elas coligam lá e passam as determinações para as regionais, né, as estaduais. A federação é uma coisa, tem que ser feita 6 meses antes do período eleitoral e tem que ser devidamente registrado. Registrado, a mais novinha que nós temos é essa que agora está movimentando o cenário político local, que é a determinação, lembrando, da Nacional, que coligou lá, que é União federou União lá. Brasil e PP, por União enquanto. Brasil e PP. Aí, o que permite-se agora, para cargos majoritários, a coligação. O que vai diferenciar uma coisa da outra, Mariângela? Que quem federou, esse é o termo, né? Ou federalizou? Quem federalizou, federou. Quem federou ou federalizou, enfim, quem casou aí vai ter que permanecer 4 anos após o período da eleição. Exatamente. Se ganhou, se elegeu muito, se elegeu pouco, se não elegeu ninguém, se elegeu todo mundo, 4 anos no mesmo barco. Mesmo banco. Posso sair? Pode, mas você não pode mais fazer jura de amor para ninguém nesses 4 anos. Coligação, o que permite? Coligar. Então, só no período eleitoral. Só no período eleitoral. Aí nesse não, é um namorico. A gente namora, vamos ver se dá certo, vamos ver se dá match. Não deu, descoliga tudo e a gente segue a vida, segue o barco. E veja bem, a coligação também, ela é somente para o majoritário. Majoritário. Os partidos, eles lançam candidatos solos. Tu está entendendo? Então, por exemplo, deputados federais, deputados estaduais, é partido solo. Então, o partido tem que lançar os 24 para deputado estadual. E os
16, não, 8, 9, nos 9 para federal. Entendi. Então, cada partido, por Tem mais a sua obrigação tem sua obrigação. Da federação, eles têm os percentuais. Aí tem uma série de regras que são seguidas dentro dessas federações. Que seriam os termos nupciais, né? Porque a gente percebe assim, por exemplo, no caso, vamos aqui para a União Brasil e PP. Quando foi feita a federação, já se anunciou logo quem ia presidir a federação aqui. Sim. Né? Que no caso ficou para o PP. Uhum. Quem preside aqui é o Irã Gonçalves. Sim, porque é o senador. Porque é o senador, né? Exato. Muito bem. Aí, isso aí, ele vai, a federação já vai lançar candidatos a governo, né? Uhum. Aí deputados e deputados, né? E senador. Uhum. Esse é o papel deles. Então, escolhe-se dentro da federação quais são os nomes que vão vir para deputados. Uhum. Aí, metade, se for o caso, ou como são 9... Obrigatoriamente o vice tem que ser de dentro da federação. Sim. Ou pode ser um partido fora? Não. Aí na federação, só se eles conseguirem botar alguém de fora. Aí só se entrar uma outra pessoa na federação, um outro partido na federação. Por enquanto, são só os 2. Muito bem. A coligação, veja, como eles estão federados, eles não podem abrir para outro grupo. Então, eles fecharam nacionalmente. Daí no majoritário, o que vai se decidir é quem vem para governo e quem vem para vice. Isso. Quem fica com qual função ali. Exatamente. Né? E se coliguei, o meu coligado, ele pode, então, no caso, não vou pegar o meu vice que já é da federação e dar a vice. Aí é uma coisa que realmente eu ainda não vi. Como acontece se vai poder federar e coligar ao mesmo tempo. Para mim não acontece, porque a federalização ela já está feita. E ela já está querendo dizer que ela não quer coligar com ninguém, ela já fechou, já escolheu o que ela quer. Ela já fechou. E a federação, ela quando ela vem para a legislação, é justamente para barrar esses partidos pequenos, é para fazer com que os partidos pequenos também pudessem se unir a outros partidos, porque nós temos uma cláusula de barreira, que é um percentual de voto. Uhum. Então, por exemplo, os partidos pequenos, eles não alcançavam a cláusula de barreira. Então, federou, por exemplo, Rede, PSOL, PT, PCdoB e PV aqui em Roraima, porque nenhum deles ia alcançar a cláusula de barreira. O que é a cláusula de barreira? É justamente a quantidade de votos que você tem que atingir. Vou dar o exemplo. Sozinhos eles não conseguiriam eleger. Não elege ninguém. Então, o que acontece? Faz a federação para que possa eleger 1 ou 2. Como é que vai eleger? Porque soma os votos de todos, né? Uhum. E aí a tendência é escolher os que têm mais votos, os candidatos que têm mais votos nos partidos, se for 2, 3, né? Uhum. Para poder subir e aí justamente você ter realmente o percentual de votos para suficiente. Senão, se você não atingir a cláusula de barreira, aí automaticamente os partidos vão sumindo dentro do cenário. Muito bem, agora a gente vai mudar de assunto e de perspectiva, porque nós estamos falando pela parte técnica, a cientista política explicando os movimentos legais, né? E a teoria da coisa. Agora vamos aqui na perspectiva do eleitorado, né? Que foi aquilo que a gente abordou, porque eu te passei por telefone. A nível nacional, por exemplo, que foi o que eu disse aqui, que depois eu ia entrar no assunto, nessa questão da federação, o União Brasil se enfraqueceu muito no Congresso Nacional, ele perdeu bastante eleitores, candidatos por conta da janela partidária. Sim. União Brasil perdeu bastante força. E o PL foi quem cresceu, né? Muita gente migrou para o PL. Aqui em Roraima o negócio foi diferente. Hoje é a menina dos olhos de Antônio Rueda, porque com a movimentação das pedras aqui e o atual governador assumindo, o Edilson com Republicanos, o União Brasil com o PP. É isso? Não. União Brasil federado com o PP. União Brasil federado com o PP, isso. O partido cresceu muito aqui. Muito. Uma enxurrada de filiações.
né? Muitas pessoas União Brasil e PP. União Brasil e PP. Até o fechamento da janela partidária no último momento, né? Estava em clima até de eleição, porque muitos movimentos para filiações e pessoas que eram tradicionais de partido já de muito tempo largaram suas siglas para poder se juntar à União Brasil, que hoje se tornou um dos maiores partidos em Roraima. Na perspectiva do eleitor, porque assim, o correto, democraticamente falando, era para a gente avaliar por partido, né? Pela ideologia do partido, o que o partido pensa. Por isso que hoje nós temos a direita e a esquerda, na teoria falando. Com o passar dos anos, somos apegados à pessoa, né? Tem gente que morre pela pessoa. Na questão da federação, a gente viu que muita gente, foi para lá, não gostava, agora está lá. Como é que é isso? Até ontem era adversário, mas agora já está no mesmo barco. Isso também não vai pulverizar muitos votos, não? Veja, quando a federação... Deu para explicar aqui, né? Eu entendi. Quando a federação foi pensada, foi justamente para diminuir a quantidade de partidos, né? Era essa a intenção. Os partidos maiores vão ficar, né? Porque são os partidos maiores que têm recurso, que agremiam o maior número de deputados federais e senadores. E são esses partidos que realmente comandam o mexer nacional. Aí o que acontece? Puxando para cá, né? Aí você diz assim, olha, todo mundo migrou. Migrou porque na hora de fazer a conta, amiga, na hora de botar a ponta do lápis, não elege ninguém no partido que ele estava. Essa é a verdade. Porque o que vai contar é o número de votos. Quantos mil votos eu tenho que fazer para eleger um deputado federal? Você já fez esse cálculo? Tu tem noção? Não, porque a gente tem que primeiro saber quantos candidatos vão ser, o número de eleitores que aumentou. Então, a gente só vai saber isso depois que tiver realmente... No próximo podcast, né? A gente volta. Lá quando tiver fizerem todos os balanços, que todo mundo já for pré-candidato mesmo, que passar nas convenções, né? A gente sabe. Então, o que acontece? É um jogo matemático. É fazer conta. Então, quando bota na ponta do lápis, ele tem que saber aonde vai ter mais votos. Então, se eu fico sozinha num partido, eu morro. Tu tá entendendo? Eu morro. Mas aí na história dos caciques, porque... E olha, gente, que nós não estamos falando de nomes, mas vocês vão entender tudo que a gente está falando aqui. Ela também quebrou um bocado de gente, porque, por exemplo, o MDB enfraqueceu muito. Sim. Mas aqui nós temos E a Bocas Miúdas diz que não consegue se fechar ali um grupo, por conta dessas federações, dessas migrações, desse cálculo. Esse é que é o grande problema. Então, o partido ele tem que fazer o dever de casa antes, muito tempo antes. Agora, o que impacta diretamente? Porque até o dia de fechar os 14 dias aí que você falou... 14 de abril. Vai ter gente pulando. Pular pra lá, pular pra cá. Vai ter gente pulando, porque tem umas regrinhas aí que... Umas entrelinhas que ainda pode fechar. Por exemplo, aí o cara diz assim, olha, eu fechei os meus 24 deputados estadual. Mas nesses 24, quando eles sentarem e começarem a fazer conta aí ver assim, olha, não vai fechar. Aí o que vai acontecer? Vai ter muita gente que vai desistir. Então aí vai ter partido que vai lançar, em vez de sair com 24, vai sair com 14, com 15, 17. Isso vai cada vez mais pulverizando e vai distanciando o sonho de alguns. Exatamente. Assim como tinha deputado garantindo cargo para outros. Como tem deputado que tinha o seu partido, teve que sair para ir para outro, porque no partido dele não fechou os 9 candidatos a deputado federal. E nós continuamos aqui ainda na perspectiva da parte interna e burocrática, mas isso na cabeça do eleitor realmente também, eu penso, né? Pelo que eu vi ali, de algumas figuras, de alguns movimentos, que realmente, quando você vai para o coração do eleitor, muita gente ali talvez nem vá querer votar por conta da forma como ficou casada a coisa, né? O cenário desse tabuleiro de xadrez, como diz a Cineida Correia ali, que mexeu muita coisa. Quem era de direita veio para a esquerda, agora quem era da esquerda está para a direita, quem não escrevia com a direita agora escreve com a esquerda, aquela confusão. Que mexeu. Mas para o eleitor, vou ser sincera com você, para o eleitor
não é menos esclarecido. É o eleitor que já tem a sua pessoa querida. Que aí sai do partido e vai para o candidato mesmo, né? Ele vai para o candidato. Onde o candidato for, ele vai atrás. Então, não importa. E eu digo sempre, em Roraima não tem eleitor fiel a partido. Ele tem eleitor fiel a candidato. Muito bem. Geisa, posso contar contigo em outras edições? Oxe, muito quantas bem. vezes precisar. Porque o nosso cenário político ainda vai movimentar muito gente. O calendário eleitoral está todo vapor. Eu quero deixar 2 dicas para vocês. Primeiro, não deixem de acompanhar o Sala de Imprensa, porque toda edição nós estaremos trazendo aqui o assunto Eleições 2026 em pauta para você. Vamos entrar no período de entrevistas dos nossos pré-candidatos majoritários. Vamos entrevistar até a turma que vem aí para Senado. Governo e Senado nós estaremos trazendo aqui para entrevistar, mas sempre contando com o apoio da professora Geisa conosco aqui no programa, para trazer realmente esses esclarecimentos técnicos da coisa, porque realmente mudou muito. Nós já entrevistamos aqui uma advogada especializada em direito eleitoral, já falamos sobre a questão do IA, algumas regras. O Tribunal Superior Eleitoral homologou 14 medidas, né? Sim. 14 resoluções, para este pleito. TRE está correndo contra o tempo para poder fazer aí com que as biometrias sejam realizadas em tempo hábil, para que todo mundo possa participar desse pleito da melhor maneira possível. E agora cabe ao eleitor fazer o seu papel, Exatamente. que é votar. Obrigada. Nada, e sempre que precisar, eu acho que a gente só pode conversar realmente mais sério depois que fechar depois do dia 14 de abril. Aqui a gente fica assim, ó, nas entrelinhas, você tá entendendo, mas depois que bater esse martelo, aí nós vamos trabalhar aí a gente com vai os saber. nomes, nome e partido. Exatamente, certinho. que aí a gente tem realmente consciência de como ficou estabelecido na prática a questão, né? Que Federação Nacional a gente já sabe que existe. Agora vamos ver o que tem aqui nos bastidores da política aqui dentro da cidade. O que vai se desenrolar e tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Gente, vira a página e no próximo bloco tem assunto musical pra gente. Tchau, tchau. Nas favelas, no Senado, sujeira pra todo lado. Ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? É o Brasil tropical, meu povo, é o Brasil tropical. Esse é o nosso país. Estamos voltando aqui com o Sala de Imprensa e, na verdade, dando sequência, porque foi uma viradinha rápida de chave de um tema para o outro aqui nesse programa, que está super bacana hoje, com convidados para lá de especiais. No próximo bloco, antes de eu falar aqui do terceiro bloco, no próximo bloco eu vou entrevistar o ícone da comunicação roraimense. E tudo é no tempo de Deus de verdade. Hoje eu vou poder, pela primeira vez, depois de 20 e tantos anos trabalhando com rádio, de agradecer a pessoa que me descobriu, na verdade. Muita gente acha que foi a minha irmã, Edna. A Edna, na verdade, ela abriu a porta. Mas quem descobriu, que aprovou a minha voz no rádio, se chama Carlos Alberto Alves, né? E aí eu tava ali com ele, ele disse, me concede uma entrevista? Ele, sim, claro. Eu disse, então depois vem aqui lhe buscar pra gente poder contar. Mas na verdade ele não sabe, eu quero fazer esse registro aqui para ele em vida, né? Porque eu acredito que as homenagens, a gratidão, a retribuição tem que ser em vida para as pessoas. Não tô dizendo que ele vai morrer, tá? Mas também não vai virar semente, né? E eu quero fazer esse registro aqui para ele, diante dos meus colegas, de todos os ouvintes, do carinho, do respeito. Né? Relembrar a história do Carlos Alberto, que é realmente uma pessoa assim, incrível, maravilhosa, e vem conversar conosco no próximo bloco. E o meu terceiro convidado, ele não é menos importante e nem menos querido. Também já foi meu colega de televisão, já trabalhou com o programa apresentando gastronomia, não sei porque que ele parou. Depois ele casou e aí viajou. Eu não vou falar na esposa dele porque ela tá ali, mas ela disse que não quer aparecer. Tá intimidada. Tá intimidada e eu não quero, né? Na verdade, que ela virar numa outra ocasião. Porque esse casal, ele é muito pluri. Também são influenciadores digital.
trazem algumas mensagens muito bacanas. Eu gosto de ver as dicas de casa, do jardim, das plantinhas, do pimentão que nasceu, que tá verdinho, do limão que deu um suco bacana, que já veio adoçado e aquela coisa. Aí eles completam o aniversário de casamento, Batalha, e faz inveja pra gente com os bolos. E aí depois estão em Goiânia, quando demora tá aqui em Boa Vista de novo. E aí eu disse, rapaz, será que tá ganhando dinheiro? Ela foi, ó, não quis vir. Mas ela vai vir na próxima para dizer se está ganhando em dólar ou em euro pra gente. Um beijo para Gilmara Gama, pessoal. Trabalhou comigo também no Canal 28. Aí nós vamos ter que falar na época do saudoso tio Wilson Barros. Evandro Araújo. Estamos aqui. Estamos aqui na hora do almoço. Na hora do almoço, agora já passou do almoço, mas não passou a fome, né? Não passou a fome. Cantando agora? Cantando, é. Caramba. Há um bom tempo já compondo, né? Já compondo as minhas canções e tal. Acompanhando a Gilmara na parte gospel, também, né? É. E agora estamos com esse projeto que é para fazer uma música dos anos 80, trazer um pouco do nosso rock nacional e sempre atual, né? Sempre atual. Impressionante como... A letra, ela se como atualiza, sempre, né? O Brasil não muda, né? Principalmente essa parte política, né? Que a música... Olha, na sala de imprensa o jornalista tem que ser imparcial, mas nesse momento eu vou ter que, né, concordar com o senhor, porque realmente o negócio não muda muito, não. Como é o nome da banda? É Banda Rock Brasil. Banda Rock Brasil é a estreia dela, né? Nós estamos estreando agora no dia 19 de abril, que é fechando o evento dos veteranos. E juntei os veteranos também da música de Roraima. Tá nessa vibe aí, né? Porque na verdade, assim, o que eu vejo assim, Mário, é que falta muitos lugares pra gente se encontrar, né? Porque hoje, assim, você vê que realmente não é só questão de noitada, porque a gente também tá cansado da noitada, né? Mas eventos, por exemplo, como esse que vai acontecer, que é esporte com música, sabe? Eventos voltados para um público que se encontra, né? Então essa ideia dos veteranos e tal, e tudo isso, juntar a música dos anos 80, é para tentar a gente resgatar um pouco disso, se encontrar mais, né? Ouvir uma música que a gente conhece, não sair aí, às vezes... Encontrar a galera da escola. Encontrar a galera da escola, né? Então a ideia é essa aí. Um dia desse, e dá um frenesi, dá um sentimento gostoso, né? Um dia desse eu fui em Rorainópolis e encontrei uma colega de escola, na época do Ana Libória. E assim, vendo, né? Porque eu já estou um pouco passada. Aí você lembra da pessoa na época e você vê ali aquele impacto. Ela agora é pedagoga, coordena um projeto maravilhoso em Rorainópolis. Eu fiquei olhando e digo, meu Deus, ela tão caladinha e agora está aqui dando ordem, mandando, vai pra lá, vem pra cá, que legal. Outro dia eu fui na Secretaria de Educação, quando eu abri a porta, minha colega que fazia handebol comigo na época, Mariângela! E caramba, aí fui, deixa eu ver onde é que eu encontrei a Núbia, meu Deus. A Núbia também jogava voleibol comigo, não lembro agora onde ela tá. Já me chama até pelo nome, Mariângela, não sei o que, da época do Monteiro Lobato. Aí outra vez fui abastecer, abastecer faz tempo que agora eu tô na pernada, né? Encontrei meu namorado de escola, o primeiro namoradinho, na época eu tava virando mocinha, na época da suvaqueira brava, sabe? E eu olhei ele já ali calvo, eu fiquei olhando, eu me escondendo por trás da bomba, que eu também não tô lá essa belezura. Mas é legal, Evandro. Puxa, como foi que surgiu a proposta de trazer esse primeiro projeto? Porque nós vamos falar aqui de dois, né? Da banda, especificamente, e do projeto. E do projeto dos né? veteranos, né? Como foi que surgiu a iniciativa é a Olimpíadas, né? Não, então, hoje é os Jogos Escolares, Jogos Escolares. As duas coisas estão assim, mais ou menos atreladas, né? Mas é aquela coisa do esporte e a cultura que a gente tem que ter. Primeira coisa que eu acho que é uma coisa... Mas como foi que surgiu essa conversa? Então, você estava conversando com quem? Não, comigo mesmo. Assim, a ideia dos Jogos Escolares, inicialmente, foi um saudosismo meu. De quando eu estava treinando ali, pensando, poxa, como era legal a gente fazer os jogos, a gente tinha os Jogos Escolares, né? Que você treinava e tinha uma competição entre as escolas, tinha uma torcida. Então foi uma coisa minha. Você jogava o quê? Eu jogava futebol e vôlei. Inspira. O atletismo, que é o que vai acontecer agora, eu não fui muito do atletismo. Eu jogava mais futebol e vôlei. Mais vôlei até, assim, no Colmeia. Na época, e o Oswaldo Cruz, eu jogava futebol. Mas nunca fui baita atleta, né? Nunca ganhei medalha, por exemplo. Só fazer uma média com a garota, né? Só pra dizer que era lá do vôlei. E aí, Mário, então a ideia foi essa ideia mesmo. Falar, poxa vida, o que aconteceu? Ano passado, eu estava com essa ideia na cabeça e surgiu de ter um contato com o projeto do Pro Esporte, que é o projeto do governo de Roraima de lei de incentivo através do ICMS, né? Então, de você ter o desconto do ICMS. Então, fiz o projeto na época, consegui o apoio da frutaria WL, que é a nossa vizinha lá de casa,
e aí morava pertinho, então rapidinho já mostrei para ela, aprovou, aceitou legal, e aí dei entrada no projeto, o projeto passou, e aí então agora é executar. Mas então, na foi uma hora, coisa assim, como na hora da costura dos acordos, né? Porque tipo assim, por que você está vindo aqui? Primeiro que a gente tem história no passado, né? Trabalho e tal, muitas brincadeiras, encontros, na época que eu lembro que no Canal 28 chegava numa sexta-feira como essa, né? Ou fim de semana feijoada, lá na casa do Evandro. Sim, né? Que era na época do, lembra? A Alminha do Além aí. Aquela casinha né? lá A casinha que tinha bem acolhi. Aí, vamos pra lá pra casa do Evandro, bora. Aí eu disse, não, tem história. E agora mais a questão dos jogos da competição. Aí eu fui parar para pensar, comecei a ter essa questão do sentimento saudoso, onde rende a história. Quando você vai vender a ideia para as pessoas, elas começam a se identificar e contar a história delas? Sim, demais. Né? Principalmente assim, eu acho que isso aí vai acontecer muito também lá com os alunos, lá com os atletas. Por exemplo, a gente fez um treino. Né? Aí foram alguns atletas já para esse treinão. Que a gente já fecharam fez. com alguma farmácia aí, pro Gelol? Não, já fechei com a Mãe de Deus. Olha que legal que você falou. Fechei com a Clínica Mãe de Deus, que dá desconto para quem participa. Para quem está nos veteranos, então, por exemplo... Tem que garantir o pós, hein? Então, aí você vai lá e você tem desconto para você fazer eletrocardiograma, com coisas por R$250, R$200. Olha aí. Então, baixou R$200 para quem... Então, são as parcerias que eu fui conseguindo, né? Esse ano, Mário, não é uma coisa, é o primeiro projeto, uma coisa que é importante dizer, e que a gente cria às vezes uma expectativa muito grande, e é uma expectativa que eu tento segurar. Se mais que a gente queira que seja um sucesso, que é um sucesso do evento, muita gente, mas ao mesmo tempo a gente está fazendo com o pé no chão, porque é o primeiro. Então a ideia de fazer só atletismo também por ser o primeiro, mas a ideia, como você falou, até virar uma Olimpíadas dos veteranos no futuro, entendeu? Que consiga atrair os handball, o futebol, então que é o mais legal ainda, que são esportes realmente de coletivo, que é onde atende essa vontade social, porque qual é o entendimento que eu tenho? Tanto você está cuidando da parte física quanto da parte social, porque você tem esse reencontro. Sim. Então quando você junta de novo uma turma para jogar uma bola, sabe, aquela turma que está parada, mesmo que começa devagarzinho, isso vai ressocializando, vai te trazendo para o esporte. Então tanto é que na corrida mesmo agora, a gente tem o revezamento 4x400, que a ideia é justamente o que? É você chamar e mistura atleta com iniciante. Então a ideia é assim, eu já estou correndo. Rola de levar o filho, rola de levar o neto, né? Rola de levar a esposa. Isso. Então a ideia é essa, foi uma ideia inicialmente pessoal, de querer participar, que na verdade nem sei se vou conseguir correr, por causa de botar na organização, ajudando e tal, mas a ideia foi essa, e também depois, no segundo momento, também uma ideia aqui de profissional, de empreendedora, porque eu sempre trabalhei com eventos. Embora meio que ali discreta e sem muitas pompas, como você está falando, é um projeto que a gente sente que ele vai permanecer, vai ficar e vai crescer, porque você estava falando aí, eu estava pensando aqui, poxa, ia ser legal se o pessoal levasse fotos da época que competia. Eu fiquei imaginando aqui a galera lá do vôlei, né, já tudo grandão, né, sabe, relembrando das épocas. E isso realmente traz algo assim muito bacana, de inclusive levar a família para ver, tipo, o vovô quando jogava futebol, quando voleibol, handebol, eu joguei handebol pelo Monteiro Lobato, joguei handebol pelo Gonçalves Dias e arranhei no voleibol. Fiz parte do time do Banco do Brasil, aqui também, pelo handebol, aí, né? E hoje estou aqui, não estou jogando nada, nem pego na lua. Mas esse aqui é o grande lance, a gente... que é parte do que a gente está vendo, assim, a gente não tem idade para as coisas mudarem, né? Não tem idade para montar uma banda de rock, que era coisa da juventude, entendeu? Não tem idade para você voltar a correr, não tem idade para você montar um time, não tem idade para você fazer aquele gol, decide o campeonato no final. Isso pode acontecer quando a gente for voltando para isso, entendeu? Com então, certeza. assim, as emoções, elas você pode alimentá-las ao longo da depois, vida, tipo né? assim, rola de refazer o baile, né? De refazer os bailes da época de formatura. Rende aí umas coisas aí, uns caldos bons depois. Dá pra fazer muita coisa. Eu acho que assim, é isso que eu penso. Assim, eu penso agora falando, né, na parte mais de for pensar em empreendedorismo, for pensar na coisa maior, eu como nesse caso, né? Aí você vai abrir esse leque, porque a gente está falando, para fazer várias coisas, vários eventos para esse público, que é um público que está carente. Então é um mercado que está carente, tem que saber a forma de chegar. Mas, tanto é que as festas que os meninos fazem do flashback lotam, né? Os eventos de flashback, as coisas estão sempre cheias de gente, assim, porque há uma carência realmente,
da gente se encontrar, né? Sem contar, Evandro, que isso é musicalmente falando, né? Mas eu já vi um comercial que me chamou muita atenção. Nós fazemos parte da última geração, da geração que fez a transição, né? Do telefone de fio para o celular, né? Da máquina de escrever para o computador, do Walkman, né? Para as plataformas digitais. Então nós fazemos parte dessa geração. Nós estávamos lá atrás, mas também estamos aqui na atualidade. Na transição, né? Na transição. E também numa transição de coisa realmente diferente, porque os nossos pais também envelheceram diferente do que nossa geração vai envelhecer e nossos filhos vão envelhecer, né? Verdade. Bora cantar um pouquinho? Bora, o que nós vamos cantar? Você quer o rock dos 80, lembrar do rock dos anos 80 mais? Eu vou só escutar. Escutar, mas assim... deixa eu ver. Não pede não, porque eu também não sou músico assim de pedir não. Assim, nem gosta, né? Mariângela, o repertório dele tá redondo, fechadinho, porque é o seguinte... Deixa. É assim, eu nem toco na banda, a banda só canta. O que vem? Né? Vem Legião? Então vem Legião, vem muito RPM, porque tá com o Rui no teclado, então a gente explora muito o Rui fazendo RPM, muito legal. A gente tem geral, tem Paralamas, tem um pouquinho de cada, mas assim, se for destacar o RPM toca muito, principalmente por causa do Rui, que é tecladista e tal. Você toca uma de Paralamas aí? Não. Paralamas toco um pouquinho só do... Vamos estar falando da maré, a esperança do rei. Alagados, street down, favela da maré, a esperança não vem do mar nem das antenas de TV. Da arte é de viver da fé, só não se sabe fé em quê. Da arte é de viver da fé, só não se sabe fé em quê. Todo dia o sol da manhã vem e nos desafia, traz o sonho do mundo quem já não queria. Palafitas, trapiches, farrapos, filhos da mesma agonia. E a cidade que tem braços abertos pro cartão postal, traz os sonhos fechados pra vida real. Pra pegar oportunidade, mostra a face dura do mal. Alagados, street down, favela da maré, a esperança não vem do mar nem das antenas de TV. Da arte é de viver da fé, só não se sabe fé em quê. Eu tô rindo que eu tenho a minha versão dessa música, que tá totalmente errada. Não vou cantar lá que eu vou pagar o mico. Eu tô igual a música aquela do Hit, que o pessoal canta errado até hoje, que é da Vermelho. Tá eu com essa música aí do Paralamas do Sucesso. O que mais que tem? Tá o auge aí da questão do Mamonas. Vai rolar lá uns Mamonas? Não, né? Nós somos um repertório bem curtinho, só 10, só 15 músicas, né? Uma hora só. Por quê? Primeiro que a gente está começando, não tivemos muito tempo para ensaiar, então a gente fez um repertório realmente bem reduzido, e porque também é para fechar o evento, né? Então se é um evento que o pessoal vai estar cansado, já vai ter a corrida, então não é um showzão muito longo, né? É um show realmente de apresentação mesmo, só para a gente se colocar. Aí nós vamos continuar ensaiando, inclusive colocar as autorais que não tem ainda nesse ano, nesse primeiro show. E já tem autoral? Não, tem as minhas. As suas. Que aí eu estou separando um repertório mais rock para poder a banda começar a ensaiar. Então, a princípio, o próximo show, já em seguida desse falando da banda, né, depois do evento, já vai ser o show com algum repertório autoral. Já lançando alguma coisa autoral, entendeu? Já vai ter uma diferença. Legal. Bom, período de inscrições do atletismo já acabou? Não, as inscrições estão abertas, só que é o seguinte, as vagas são limitadas. Então quando acabar, acabou. Então ela vai até lá. Vai até o dia, a véspera, a gente vai estar aberto. O evento será dia? 19. Aonde? 19 de abril, lá na pista do Parque Nauá, na pista de atletismo do Parque Nauá. Fica atrás do anfiteatro. Não vou correr, posso participar? Pode participar. Como assim, que sentido? Você vai assistir, né? Vai ter um show, vai ter uma comidinha, uma água para você tomar. Vai estar tendo outros eventos no Parque Nauá também, vai ter outras corridas fora da pista, mas dentro do Parque Nauá. Então, o Parque Nauá domingo, ele já tá mais animado, né? Então vai ser um grande dia, assim, bem legal, acho que para todo mundo. E no final, às 7 horas. Então, a corrida é às 17 horas, das 17 às 19. Então é uma atrás da outra, são as largadas, são as eliminatórias, depois as finais, então vai acontecendo tudo muito rápido. E às 19 horas, o show encerrando, das 19 às 20 horas. Muito bem. Aí o Parque Nauá tá lá, livre, aberto, né? Tá bonito. Bora falar dos membros da banda? Dos membros, a turma os veteranos. Como foi que surgiu agora essa banda aí, meu amigo, desses veteranos? Porque essa conversa aí da banda, como então, foi? O que acontece? Aí eu já vinha trabalhando com a questão da música autoral, né? Há muito tempo que eu tinha compondo
compondo e tal, e estudando, e sentia essa vontade, antes de formar a banda, sentia a vontade de tocar a música dos anos 80, tocar o rock nacional, misturar com a minha, fazer um show misto, né? Não só autoral, porque é legal você apresentar o novo, mas a música não é todo mundo que está disposto também a ouvir só o novo. As pessoas também querem ter um pouco do sentimento, e a música é isso. A música é o sentimento também. Então, quando eu te apresento uma música nova, às vezes ela pode te tocar, mas quando você também escuta uma música antiga, te traz isso também, então isso é muito gostoso, né? Então, eu já tinha ideia de fazer essa mistura. E aí, com a questão dos jogos dos veteranos, eu fui acendendo isso e fortalecendo essa vontade. E aí juntei a turma, os veteranos da música de Roraima. Então vamos lá, estamos com o baterista que é o Franklin lá do Bateras Beat, né? Olha só. Franklin. O Rui nos teclados, Rui Lavô nos teclados. O Endes na guitarra e o Jorge Holanda no baixo. E o Evandro? Friozinho, o Evandro aqui na voz. Todinho. Na voz e na composição das letras. Na composição, legal. Evandro, olha, eu não poderia deixar de tocar nesse assunto contigo, porque realmente muitas pessoas até hoje sentem saudade. Porque não houve, não há e não haverá programa como Hora do Almoço. É o meio-dia ao ponto, né? O meio-dia ao ponto, foi a hora do almoço Mas é porque era da Record, e o meio-dia ao ponto. Mas, gente, era comida do mesmo jeito. Olha os cortes, hein? Olha os cortes, hein? O meio-dia ao ponto. Eu nunca te perguntei. Como foi que surgiu aquela proposta? Porque o Wilson, ele era meio assim doidinho, né? A gente jogava um desafio pra ele gostava do desafio, né? E ele montou ali uma cozinha e você pro outro lado ali e colocaram o primeiro programa culinário da TV Roraimense. Foi o primeiro. Ao vivo. Ao vivo, assim, realmente. Fazendo mesmo uma comidinha ali, e o camarada entrevistando um homem, foi o primeiro. Ali foi mesmo. Porque tinha o do menino que na TV Ativa, ainda tem, né? Não lembro o nome dele, Enfim, a ideia é a seguinte, Mário. A ideia, eu já estava eu comecei na TV Ativa, que a ideia era fazer o Vitrine Ativa, tá bom? Onde começou a história na televisão, né? Então era fazer uma parar? Não, é porque tá dando tempo ali, pode falar. Tem 5 minutos. Então eu comecei a TV Ativa com a ideia de fazer a Vitrine Ativa e tal, a coisa foi amadurecendo, aí eu fui vendo enfim, fui montando o formato do meio-dia ao ponto. Então a primeira coisa foi eu criar o formato do meio-dia ao ponto. Eu queria um programa na cozinha, né, porque aí isso, além de tudo, tem a questão comercial que abre possibilidades para você fazer o merchan de vários produtos e tal. E a ideia era fazer uma agenda para o lar, onde a dona de casa pudesse realmente encontrar ali uma agenda com o preço baixo das coisas, dicas e tal. E aí, então montei o formato do meio-dia ao ponto, na minha cabeça estava pronto o formato. Aí, numa dessas coisas, eu fui viajar para Guiana, para conhecer Georgetown, né? Foi uma turma do Sebrae. O Sebrae juntou uns jornalistas, empresários, há uns 12 anos atrás, para ir para Georgetown, para conhecer o Porto de Linden, que era onde hoje está se construindo o asfalto. Tá? Então foi um projeto lá atrás, onde foi a Parima junto, foi a turma lá para iniciar o projeto que existe hoje de levar essa relação comercial com a Guiana. E nesse encontro, nessa viagem, eu conheci o Wilson. Eu fui gravando, né? Então eu levava alguns repórteres, algumas matérias. Nessa matéria gravando lá, que foi uma matéria bem legal, eu perdi, hoje não tenho mais, infelizmente. Mas aí conheci o Wilson lá, ele se conheceu só, não falou nada e tal. Aí depois, passou um tempo, encontrei ele no banco na prefeitura de Boa Vista, lá no centro ali, no caixa, ele pagando uma coisa. Isso, como é que você tá e tal, tá bom, não sei o quê. Aí e aí, como é que tá lá, Rá? Como é que tá a TV? Tem espaço? Como é que é? Porque eu sempre fui empreendedor. Eu comprava o espaço na Band na época, na TV Caburaí. E eu produzia e levava todo dia o CDzinho com o programa, diariamente, naquela porrada. Então, aí você, e aí é possível fazer lá com o estúdio, que me facilita e tal, consigo ter você consegue entrar com uma estrutura e a gente fazer uma parceria nesse sentido? Ele pode, não, vamos sim. E aí, vamos lá conversar e tal, e a gente foi, na cara e na coragem, conseguimos, devagarzinho, roubando o espaço das meninas, do Elas. Já foram logo comprando com as meninas e tal. E aconteceu, e aí... Enfim, tem fotos e registros dessa época? Não tem? Tem. Muito bem. Evandro, eu queria te convidar, realmente, sério mesmo. Eu sinto, Mariângela, eu sinto falta de algumas conversas de bastidores
que você falou tanto em saudoso, né, em coisas lá do nosso passado, que as pessoas de hoje ainda sentem saudade. Eu encontro muita gente na rua e diz assim, poxa, aquela época do Canal 28, aqueles programas, era tão bacana, a forma como vocês faziam. E eu sei que você é uma pessoa que vai render muita conversa boa aqui, e outros colegas que a gente vai trazer daquela época para matar a saudade das pessoas que nos acompanhavam naquele período, né? E quero te convidar para voltar novamente aqui, mas para aquele tema que a gente combinou. Casal influencer. Sou jornalista, mas nunca vi isso. Batalha, tu já viu isso? Jornalista que não gosta de aparecer? Quando a notícia sou eu não gosto. Ixi, Essa voz do além que você está ouvindo aí do outro lado da dona Gilmara Gama, que virá no próximo programa conosco aqui, se Deus quiser. Bom, eu quero reforçar o convite para a próxima sexta-feira, que é o dia que a gente grava, né? Mas para o programa do próximo domingo, Gilmara, para você voltar, para a gente dar só uma pincelada, reforçar o convite da competição aí dos veteranos, mas já pegando o gancho realmente sobre casal de influência, que eu acho muito bacana, muito interessante, e eu sou #fã desse casal. Obrigada. Não pode falar. Não. É outra coisa, mas que assim, o povo fala, que não é influência, tá lá todo dia, toda hora batendo. Um minutinho para rap, já deu. Deu um minuto aí para rap, bora lá. Deu um minuto. Não, só para agradecer também e dizer que realmente a comunicação é maravilhosa. Eu também morro de saudade, morro de vontade de voltar para aquele projeto ou algo parecido, realmente. Mas você sabe que é difícil, né? TV, rádio é muito complicado. O Boavista é um estado pequeno, Roraima é um estado pequeno. É tudo bonito no vídeo, mas a gente para fazer é muito difícil. E manter no ar é difícil, mais Obrigado ainda. E valeu. Bom, gente, olha, depois desse encontro maravilhoso que eu já garanti aqui, o próximo, eu vou ali tomar uma água e na sequência a gente volta com muito mais. E você que está no canal do YouTube, é rapidinho. Obrigado. Bora lá então, começar aqui o nosso quarto e último bloco do Sala de Imprensa. Para você que está ouvindo pelas ondas da Rádio Roraima M590, sou Mariângela Marinho. Eu estava pensando aqui no nosso intervalo, eu nunca me apresentei. Aí eu fiquei pensando, mas será que as pessoas me conhecem só por causa da voz? Aí, nesse quarto bloco, eu trago uma pessoa que tem uma voz que é irreconhecível. Dono dos bordões mais conhecidos e famosos do rádio roraimense. Então, quando ele cumprimentar, você vai conhecer de cara porque ele faz parte da nossa grade de locutores, de apresentadores, de comentarista do futebol aqui da Rádio Roraima. Mas hoje ele vem como meu convidado especial por 2 motivos. 3, que eu vou contar no decorrer dessa entrevista. Sou Mariângela Marinho. Sejam todos muito bem-vindos ao Sala de Imprensa, que recebe... Bom dia, Boa Vista, querida. Seu Carlos Alberto Alves. Mariângela, é um prazer muito grande cada vez que... Você já me entrevistou várias vezes, né? É um prazer sempre muito grande cada vez que a gente conversa, né? Porque eu lembro você bem novinha, começando, né? Na Tropical. Né? E hoje, seu Carlos, o motivo dessa entrevista aqui, ela é diferente, porque a gente já conversou ali, o senhor sabe, mas as pessoas não sabem. E eu quero dizer para as pessoas que a gente tem que fazer as nossas homenagens, os nossos agradecimentos em vida para as pessoas. Estou dizendo que o senhor vai morrer não, tá? É verdade. Por favor. Mas também o senhor não vai virar semente, né? Mas eu vou, tu vai também. Eu também vou. Só que eu quero registrar isso aqui pelas ondas da Rádio Roraima, primeiro, que eu tenho um orgulho muito grande de trabalhar nessa rádio. Feliz... Imagine eu, né? Feliz e grata com Deus e para Deus, por Ele me permitir de terminar minha carreira radiofônica aqui, porque eu sei que os meus planos para realmente eu já me aposentar. Eu tracei um plano para a minha vida, que era criar os meus filhos, ter a minha neta aqui e depois cuidar da minha vida de outras formas, né? Longe do rádio e da televisão. Consegui sair da TV. Estou permanecendo no rádio, mas eu planejei para mim de realmente me aposentar aqui na Rádio Roraima e me aposentar da melhor maneira possível e em grande estilo. Tenho muito orgulho pelos colegas a qual eu compartilho
o Isaac, que está ali do outro lado no estúdio, que também é um dos nomes maravilhosos do rádio roraimense. Estou olhando para ele ali, o Paulo Júnior, que é uma pessoa também que eu já tive o prazer de dividir bancada com ele aqui no Roraima Notícias. Bentes, que é uma outra, né, um outro ícone do rádio. O Irismar Ramos, que é uma pessoa que eu amo de paixão, gosto de ouvir as matérias na voz do Irismar Ramos. Hoje sendo regida pelo Damião, que foi meu professor na universidade, na Estácio. Não concluí meu curso, mas tive o prazer de ser ensinada, lecionada pelo Damião. Deixa eu ver quem mais aqui, meu Deus, para não errar. Já cruzei em outras épocas aqui com o Benjamin. Hoje, sendo ali também debaixo da batuta do senhor Júlio Torreias, que é um outro grande nome do jornalismo roraimense. E o senhor Carlos. Mas o senhor é especial porque todo grande profissional, ele é descoberto por alguém, é incentivado por alguém, né? Ele recebe instruções por alguém, incentivo da parte de alguém. E na minha vida profissional, as pessoas sempre atribuem a Mariângela Marinho pela Edna Marinho, que é minha irmã, que na época também era do rádio. E eu sempre digo isso nos bastidores, mas eu quero fazer esse registro no ar hoje. A Edna me abriu as portas. Na época, Luciano de Souza Castro, que é empresário, dono da Rádio Tropical, ele me permitiu adentrar na profissão. Mas quem disse, deixa entrar que vale a pena, foi o senhor. Né, que inclusive foi o primeiro locutor que me colocou no ar na época com o Tropical News. E eu queria lhe agradecer muito por essa oportunidade, por ter me descoberto, né, por ter me gabaritado para o que eu sou hoje. Muito obrigada. Eu que agradeço e fico muito feliz por isso, né? Mas deixa eu te dizer, eu tinha um estilo de direção, porque na Tropical, quando comecei, eu reunia todas as direções, né? Era diretor administrativo, diretor era Luciano. Era gerente administrativo, de programação, financeiro, tudo. Era só, todas as direções... Era ali com o senhor. Eu acumulava, né? E, eventualmente, jornalismo, porque quando faltava alguém, eu ia para o jornalismo. Né? E eu tinha uma característica que eu carrego até hoje, nem é bem característica, é uma mania, né? De ouvir a voz das pessoas e analisar. Na época era uma necessidade, porque a gente não tinha, só tinha mesmo a Rádio Roraima e a Rádio Equatorial. Né? Então nós não tínhamos vozes dando sopa por aí, não tinha essa profusão de vozes, e havia pouco interesse pelo rádio. E de locutoras muito menos. Tinham poucos locutores. Então eu acompanhava as pessoas, eu via as pessoas, eu levei pessoas de lá que eu conheci pela voz. Né? Eu já te digo um aqui, Roberto Gemac. Gemaquinho, né? Saudoso. Essa história é interessante porque eu fui a um evento, eu, Edna Marinha e Rejane, que era minha esposa, em Caracaraí, e a Edna vocês tiveram uma temporada lá com a mãe de vocês trabalhando lá, né, como professora. E eu entrei na cidade, eu disse, Edna, qual é a frequência da Rádio Roraima, né, Rádio Roraima de Caracaraí. E ela me deu, eu sintonizei. Quando eu sintonizei, o Alberto estava fazendo o programa. E eu entrei, isso logo no começo, né, quando chegou lá perto do hotel, né, ali na Tutosane, eu falei para ela, quem é esse rapaz? Aí ela disse, é o Palito. Ela chamava ele de Palito. É o Palito. Aí eu falei, não sabia o nome deles. Aí eu falei, Edna, esse rapaz é de FM. Ele não é de AM. Ele é autenticamente de FM. Eu fiz esse comentário e acabou. Viemos embora e tal. Uma época aí, eu precisei de mais um locutor. Saiu alguém, né? Eu me lembro quem foi que saiu. Aí não tinha locutor na praça. A gente tinha que inventar. Aí eu chamei a Edna. Me lembrei do apelido, né? Tu tem o contato do Palito? Ela riu, né? Tenho sim. Liga para ele, pede para ele vir aqui comigo. E o Roberto veio, né? Chegou, conversamos, e eu já contratei ele, porque eu já tinha ouvido ele anteriormente, né? Eu já sabia que ele não fez teste nem nada, não. Eu já contratei.
Então fazia isso. A Equatorial, ela tinha um programa infantil, dia de domingo, e eu acompanhava aquele programa, né? Apareceram pessoas boas ali que começaram por lá. E quando eu precisava de locutor, eu lá naquele programa eu trazia. Né? Olha só, esperto não todo. Aí eu trouxe Raquel Fernandes. A Raquel, né? que hoje está na PM. Eu trouxe a Janaína famosa Soares. Pastel na época. Que ela fazia o programa lá, né? O Boys and Girls. O Boys and Girls foi uma coisa interessante. Eu comecei andava na cidade, então eu ficava observando as coisas também. E eu me lembrava muito do Pedro José, que eu sempre conversava com ele, que era um visionário. E eu tinha uma coisa, até hoje tem isso na mente. O Pedro, ele abria as coisas, porque tinha uma visão logística impressionante. Aqui os postos de gasolina fechavam 10 horas da noite, né? Aí você tinha que contratar um vigia para ficar no posto, né? Sim. Um dia eu pensei, o vigia não está ganhando nada, só estou pagando para ele. Aí, em vez do vigia, treinou o vigia, já começou pelo vigia, treinou o vigia e deixou o posto aberto, 24 horas. Olha aí. O primeiro posto de 24 horas foi o pioneiro, com essa visão. E eu comecei, a mesma visão foi eu comecei a andar na rua e andava, né, passeando e tal, e vi o movimento de carro crescendo. Eu comecei a pensar, esse povo está ouvindo rádio. Esse povo pode querer ouvir rádio. E não tem um rádio no ar. Foi quando eu virei 24 horas da Tropical. E à tarde, uma vez eu fui para o centro, estacionei ali na Inácio Magalhães, eu via a rapaziada, parava o carro, levantava a mala do carro, o tampo da mala, e ficava ouvindo música. A juventude. Foi o que eu pensei, esse pessoal está ouvindo fita cassete. Porque na época era fita cassete. Né? Esse pessoal está precisando do rádio. Aí foi quando eu criei o Boys and Girl. Com a Janaína Soares. Primeiro eu criei o Boys and Girl. Vou criar um programa para a juventude, que eu vou chamar de Boys and Girl, e vou atrás de alguém. Aí chamei a Janaína. Será que ela topa? Aí chamei, ficou feliz da vida. Aí eu disse para ela, olha, esquece, tu já tá mais do que adolescente, tu não é mais criança, não tem mais programa infantil, eu quero que você faça um programa para a sua idade, programa de juventude. Vai ser o Boys and Girl. E ela já vinha com experiência de lá, um pouco mais de orientação da gente, fez um excelente programa, sucesso absoluto. Né? Carro-chefe. E assim foi você, quando eu te ouvi, né, eu falei, pô, ela está pronta já. E que estreia, viu, Batalha? Porque na época, como ele falou, pela carência de vozes, a Edna, ela ia fazer uma viagem para o interior. Naquela época não tinha um WhatsApp, era orelhão. E tinha problema de retorno e tudo era muito ruim. E ela tinha que acompanhar, acho que na época, o seu Luciano Castro. Ela não podia estar em 2 lugares ao mesmo tempo. E eu lembro benzinho, ela pegou assim, meia lauda de notícias, assim, lê aqui para mim. Eu li para ela. E eu estava ouvindo. Aí ela disse, eu vou ligar aqui. Era Kio que chamava, né? O retorno. Ele vai falar aqui, vê se você escuta. Aí o seu carro lá, você tá me ouvindo? Tô assim. Quando eu disser, é com você, Mariângela, isso aqui. Aí você começa a falar, conta até 3 e entra. E isso é ensinando ali na hora. Tá bom, bora lá. E fiz a ligação, era até um telefone daquele de discar ainda. Aí foi pro estúdio. O senhor falou, não vou lembrar a matéria agora. Eu, nervosa, tremendo mato, que vara verde ali. E era o 94 News que está no ar até hoje, era um boletim informativo. E foi a única vez que eu assinei como Mariângela Marinho, porque depois, como ela estava no auge também da carreira, estava com um programa aos domingos, aos sábados. Você se desvinculou, né? Para poder seguir o teu talento, né? E aí ela disse assim, olha, mano, não dá para usar 2 nomes, porque na época a filha dela também trabalhava, então ficava muito Marinho junto. E aí o senhor foi, eu fiz o flash, o senhor retornou e disse, rapaz, tem uma voz boa essa menina, uma voz muito boa. E a Edna foi, e para ela foi como uma luva, né? Que ela tinha que viajar muito, e eu fui fazendo, fui ficando. Trabalhei 6 meses ali, até que um dia o senhor Luciano Castro chegou e disse assim, toda vez eu chego de viagem, tu tá aqui. Toda vez eu chego, tu tá aqui. E aí uma coisa juntou a outra. Então eu quero muito lhe agradecer. Primeiro a Deus por ter cruzado seu caminho, segundo porque o senhor obedeceu o que Deus fez, né? Verdade. E eu não me imagino. Mas pegando a minha história,
Seu Carlos, eu queria saber... Você sabe dizer uma coisa? Eu quando comecei a fazer essa garimpagem, a gente fez na Rádio Roraima, quando eu cheguei aqui, com o Galvão, para o pessoal do esporte. Porque também tinha eu, o Galvão, naquela época o Damásio, o Douglas Nogueira e o Severino Cavalcante. Eles não tinham repórter. Eu era repórter, era comentarista, depois eu virei narrador também, porque quando o Galvão não podia, alguém tinha que narrar, né? E nós começamos a trazer esse pessoal. Aí foi José Nonato, José Alves, Amanajás Gouveia, Flamarion Vasconcelos. Né? Então, todo esse pessoal foi garimpado assim pela gente. Eu peguei esse costume. Agora, tem dois tipos de locutores. Tem aquele locutor que você chama ele para um teste e diz, olha, faz aí um piloto, faz aí uma apresentação. Aí o cara se solta, que é uma maravilha. E tem o locutor que você tem que trabalhar com ele com texto. Eu sempre comecei pelo texto. Porque às vezes o cidadão é muito bom de fala, mas lê pessimamente. E eu dispensei, tem até um colega nosso, que eu não vou dizer o nome, por favor, que ele até hoje é magoado comigo, porque eu fiz o teste com ele e ele não dá. Eu não me expliquei direito, ele não sabe ler. Até hoje ele se magoou com isso, mas ele não sabe ler, porque o locutor ele fala o texto, ele não lê o texto. Ele não lê, ele fala, exatamente. Ele conversa com a pessoa, ele está com o texto na mão, mas ele lê o texto e conversa com a pessoa. Quem está do outro lado do rádio não percebe que ele está lendo, né? E quando ele não sabe fazer isso, aí já fica difícil, né? E a gente trabalhava já com a programação mais bem elaborada e tudo. E então a Edna sabia disso, por isso que ela já mandou você fazer lendo um texto, que sabia que isso que eu iria observar, a voz e a tua leitura, que foi maravilhosa, a primeira. Então, muito obrigada, gente. Aí depois, passado o tempo, eu tive a honra de me tornar produtora do seu Carlos, porque ele apresentava o jornal. Passou um tempo apresentando o jornal e eu redigia ali para ele as matérias, preparava o roteiro. Então, assim, eu tive também depois a oportunidade de dividir o trabalho com ele. Agora, hoje o senhor permanece conosco aqui na Rádio Roraima. Está apresentando um programa, né, um semanal. Sim. Muito ativo também nos comentários futebolísticos aqui da rádio, da emissora. Estou participando do Bentes Esporte. Do Bentes Esporte. Você está super ativo. O senhor pretende se aposentar não, seu Carlos? Eu sou aposentado. Bom, então o senhor é da turma aqui da Rádio Roraima dos aposentados que não quer ficar em casa, né? Porque eu acho assim, essa é a minha paixão. Eu, na verdade, comecei em rádio bem criança. O senhor já trabalhou com outra coisa além do rádio? Já. Eu já trabalhei eu sou administrador também, trabalhei na área administrativa em vários lugares. Fui diretor de administração da antiga Sunab, fui RH da Secretaria de Saúde. Foi uma série de coisas. Sou professor, sou pedagogo. Pedagogo. Me aposentei do município. Né? Mas o rádio sempre foi a paixão. Mas o rádio sempre, tanto que algum tempo eu fiquei fora do rádio, né? Mas, de vez em quando eu ficava fora do rádio porque pegava O senhor já ganhou mais dinheiro com o rádio ou com outras profissões? Não, com outras profissões. O rádio quase não ganha. A rádio é amor, é paixão. Porque assim, eu tenho um problema com o rádio, eu não sou vendedor. Eu, inclusive, fiz um Empretec de 2006 para descobrir que eu não sou empreendedor, que eu não sou vendedor, eu não sei vender, eu sou muito positivo, eu falo a verdade das coisas. Quando eu penso que não, eu já disse o que não era para dizer e já perdi o cliente. Mas na verdade, seu Carlos, eu vou até sair na sua defesa pelo seguinte, porque eu sou desse grupo aí, que o rádio, o que é o rádio? O rádio é um mistério. Quem está do outro lado do rádio, verdade. Ela imagina a gente assim, de várias formas. Imagina uma Mariângela de olhos verdes, de cabelo longo. Eu lembro uma vez que eu fui em Alto Alegre, eu passei uma vergonha, porque eu falei aqui da questão das vozes, na época que Tubaína era bem famosa, estava na conversa da Tubaína, o carro parou, nós descemos, e eu cheguei lá e disse, você tem uma Tubaína geladinha? Aí ele, essa voz eu conheço. Você é Mariângela Marinho? Eu disse, sou.
Oh, que decepção. Te imaginei uma morena, alta, cintura fina. Já ouvi muito isso. Então imagine eu, né? Baixinho e careca, já ouvi muito eu disse, isso. misericórdia. Então, assim, eu sou dessa sua leva aí, eu tenho esse mesmo pensamento. Teve uma época lá na Tropical que eu falava muito sobre isso. Eu dizia, olha, o locutor não é para sair para vender comercial, porque tira o encanto das pessoas. Tira. Né? Que agora o YouTube, a internet tirou esse canto. Tirou né? também. Os podcasts começaram apenas com áudio, né? Que é o nosso e quando caso quando o podcast passou a ter imagem também, ele tirou esse encanto. Tira de certa forma o encanto. Só para dizer, eu sou muito fã dos narradores de futebol, porque eles me ensinaram. Né? A minha é o Galvão. Não tinha quem ensinasse a gente, então eu comecei como rádio escuta, ouvindo as narrações e os resultados do jogo para informar para a jornada esportiva. E eu sou fã de todos eles. Todos eles sempre acompanhei tudo. E um dia desse eu comecei a pesquisar lá na internet um jogo que eu queria assistir, eu acho que é do Flamengo, e não achava, não tinha ainda um stream, né? E eu não achava uma imagem e tal, eu achei uma narração, né? Com a imagem do narrador. Aí comecei a ouvir a voz, gente, isso é o Zé Carlos Araújo. Que decepção para mim, que eu imaginava ele muito diferente. Né? Então, e aí, porque assim... deixa eu só dizer mais um, que tem história. Não, pode contar. Uma história dessa, uma vez eu cheguei num lugar e uma moça, oi, Carlos Alberto e tal, como é que tá? Ela tava uma fanzona, ela chamou, fulano, vem cá. Rapaz, ela é louca por ti, apaixonada por ti. Aí disse... Olha, esse aqui é o Carlos Alberto. Ela disse, é isso aí? É isso aí. Depois ela tentou se desculpar, mas já tinha saído. Porque assim, por isso que eu concordo com o senhor quando o senhor fala que nós não somos vendedores mesmo. Às vezes eu olho assim os meus produtos, eu lanço muita coisa, mas eu já entendi isso no meu coração, hoje eu aceito mais de que realmente as pessoas gostam do nosso trabalho e ponto, do nosso trabalho. Né? Não querem nos ver fazendo outras coisas. E quando a gente vai para vender um comercial, vai a pessoa que tem que pagar a conta de água, de luz. Então, a gente acaba destratando, acaba dando sorriso que a pessoa quer receber. Né? É igual o artista em aeroporto, não vê que o pessoal chega lá, os paparazzi fazendo foto, né? Tirando a privacidade, o pessoal, poxa, eu tô aqui no momento. Eu até hoje, porque assim, até hoje as pessoas me conhecem pela voz, né? Muito, né? O senhor namorou muito seu carro por causa dessa voz? Um pouquinho só. Dinheiro o senhor disse que não ganhou não, mas mulher, coração, o senhor ganhou 7 corações, eu sei. Seu Mário é boa com os homens mesmo, rapaz, que negócio aqui tem cada história. Não, até hoje, de vez em quando, tem conhecido que rapaz era muito apaixonado por ti. Aquela vez que a gente foi entrevista lá na Tropical, né? Que a Lidiane fez uma declaração de amor, né? E era apaixonada. Espia aí. Então, tem essas coisas no rádio, né? E uma vez eu fui com o Júlio Torres, lá em Bonfim. Ele foi não sei o que foi tratar, eu estava sem fazer nada. Ele disse, bora lá, eu fui com o Júlio. E a gente estava conversando justamente sobre isso. Quantas pessoas falam com a gente que o Júlio disse, não, a gente não lembra. Não, Júlio, a gente não conhece. Não conhece. As pessoas criam uma intimidade com a gente, né? E elas criam uma intimidade tão grande quando a gente faz um bom trabalho, evidentemente, que elas têm a impressão que nós somos... Então falam com a gente como se fosse amigo íntimo. Mesmo que eu nunca tenha visto essa pessoa, ela vem e fala comigo com a maior intimidade do mundo. Essa intimidade foi o rádio que proporcionou. Que proporcionou, é verdade. E aí nós chegamos na Câmara Municipal, que ele tratava o assunto lá, e nós entramos na sala do presidente da Câmara. Aí... o Júlio disse, esse aqui é o Carlos Alberto Alves, presidente. Carlinhos, me conheço abraçou. muito tempo. Não lembro dele. Conclusão, e nós tivemos que assistir a sessão da Câmara, né, que já é um final de semestre, era a última sessão, não tinha projeto para votar, não. Então a sessão da Câmara foi toda em minha homenagem. Puxa, cada vereador que entrava ali dava um depoimento. Né? Muita felicidade. Dava um depoimento, falava alguma coisa. Não se fala mais do que dinheiro. Sem dúvida nenhuma. Com certeza, seu Carlos. Até hoje eu tenho o que eu ganho, dá para comer todo dia, tenho um carrinho básico para andar, tenho minha casa para morar, né?
E eu constituí assim, algumas frases na minha vida, ao longo da minha vida, e uma delas que a gente pode fazer tudo o que fizer, né? Mas o objetivo mesmo, o final de tudo, é a gente viver com dignidade e envelhecer com saúde. E encerrar a carreira com credibilidade, que é o que o senhor tem muita credibilidade. E eu tenho a felicidade, por exemplo, de ter realizado todos os meus sonhos, eles estão vindo para minhas mãos. Deus é tão bom comigo, me abençoa tanto, que meus sonhos estão vindo para minhas mãos. Por exemplo, eu fui, meu sonho, sempre disse isso para todo mundo, né? Eu cheguei de Manaus, vim da Rádio Rio Mar, integrei, eu era da equipe de esporte da Rádio Rio Mar, cheguei aqui, depois te digo o que eu vim, mas aí conheci a turma e tal, e eu vim só passear. E eles me convenceram de ficar aqui, porque é uma equipe nova que estava se formando, e papapá. E esse meu jeito pioneiro terminaram me convencendo, principalmente o Galvão, a ficar por aqui, né? E eu me alinhei a ele para a gente montar essa equipe de esporte, fazer um trabalho muito bom. Então, isso tudo termina que faz com que a gente vá, né, criando essa raiz com Roraima. Então, meu sonho era terminar a minha carreira aqui na Rádio Roraima. E na Rádio Roraima. Aí um dia, eu sou membro da Academia Roraimense de Letras, sou membro vitalício da academia, e nós estávamos nas tratativas para a transferência da Casa da Cultura para a academia. E um dia a Cecília me ligou, Carlos, eu estou montando uma equipe para ir lá com o governador, para fechar a negociação. Eu queria que você fosse. Tá bom, eu vou. Porque faz muito tempo que eu não vejo, até eu falei isso, faz muitos anos que eu não vejo o Antônio. Porque ele foi a primeira conta da Rede Tropical, foi ele quem abriu lá no Bamerinos. Né? E um dia desse eu soube que ele sabe até o número da conta. Misericórdia. A primeira conta que então eu tratava direto, fui lá com o Luciano, abrimos a conta, o Luciano foi embora e eu tratava com ele, né? E eu sempre conto uma coisa dele, que eu sempre ponho isso como marca. Na época nós tínhamos Banco do Brasil, Banco da Amazônia e o Bradesco estava chegando. Né? Para a gente falar com o gerente, você precisa pedir audiência. E quando chegasse cedo, porque você pegava um chá de banco de pelo menos 3 ou 4 horas para você falar com o gerente. O Antônio, quando chegou aqui, e era uma sala fechada. O Antônio, quando chegou aqui como gerente, ele pegou a mesa dele e botou na frente. Você abria a porta, dava de cara com o gerente. Olha a diferença. Abria a porta, dava de cara com o gerente. Ele já te dava bom dia, tudo bem, como é que você vai, né? Conversava com você, aí sabe que eu vim tirar um dinheiro, tá ali o caixa ali, ele que fazia a recepção. Foi uma virada de mesa nessa relação de gerente do banco com os clientes. Né? Até hoje, no Banco do Brasil, até hoje você ainda tem que pegar chá de banco para falar com a autoridade. Né? É verdade. E aí, eu fui lá, né? E desde essa época que eu não falava com ele. Ele cresceu, ficou rico, virou político, virou governador. E eu nunca mais tinha tido a oportunidade de encontrá-lo. Né? Aí fui com ela, quando cheguei lá, ele me reconheceu, não, Casa Verde, como é que você está? Tudo bem? Então, como é que vai? Me abraçou e tal. Falou com todo mundo, como ele sempre faz. Sim, aí comigo ele disse, o que é que tu está fazendo? Eu estava aposentado. Aí eu falei, rapaz, não estou fazendo nada, Antônio. Ele disse, vamos trabalhar, rapaz. Eu falei para ele, tu sabe o que eu gosto de trabalhar. Tá bom, aí foi, fez a reunião foi muito longa, era uma reunião de 20 minutos, durou 2 horas. Na volta ele fez o mesmo périplo, se despedindo de todo mundo. Quando chegou em mim, ele disse, tu quer mesmo? Né? Trabalhar? Eu falei, claro que quero. Né? Ele já tentou me pegar pelo pé, né? Porque podia não estar mais lembrando o que era, né? Mas na hora, não, quero sim. Aí ele me levou lá com o Flamarion e já deu a determinação lá, o Flamarion entrou em contato com o Damião e me trazer para cá.
E quando eu cheguei aqui, fui muito bem recebido pelo Damião, que eu não conhecia, né? Mas assim, o nome precede a gente, né? É verdade. O nome já tinha ido na frente. E aí o Damião fez uma pergunta, o que tu quer fazer? Ou o que tu sabe fazer? Alguma coisa assim. Eu falei, Damião, eu prefiro fazer outro questionamento. O que é que você precisa? Porque em rádio eu faço tudo, desde a área administrativa. Qual é a tua necessidade? E eu entro para ajudar nessa necessidade. Aí ele disse, Carlos, eu tenho um sonho de fazer um programa. Já trouxe várias pessoas para cá fazer esse programa e nunca ninguém conseguiu. Um programa tipo uma revista. Aí eu falei, tá fechado. Que é o que o senhor apresenta hoje. Tá fechado. É um programa de AM. Fazia muitos anos que eu não trabalhava com AM, um programa de AM, né? Mas a minha base é AM. Né? Toda a minha base é ondas médias. Aí foi para casa, na sexta, não, era uma quinta-feira. Na sexta-feira eu passei o projeto para ele. Resposta dele, já está prontinho. Segunda-feira já reunimos, eu e ele, Ganelli, ele chamou o Ulismar, queria que o Ulismar participasse na produção. E o Ulismar sugeriu, porque assim, são 5 colunistas, né? Cada um com assunto, é uma revista. Sim. Então foi montado como uma revista mesmo, né? Com informações, notícias, com a participação dos colunistas, né? Se não tem colunista, não tem revista, né? É verdade. E aí o Ulismar sugeriu, eu trouxe a sugestão do Weber, né? Do Benjamin, do Júlio, Weber, Benjamin, Júlio, e o Bentes com esporte. Né? E eu faria uma entrevista, depois que eu selei a entrevista, que as pessoas queriam mais música, né? Ficava muita faia, dia de domingo de manhã, o pessoal quer música. Então eu compactei todo o resto para dar mais espaço para música. E aí o Ismar disse que a gente podia botar o turismo, o Dr. Bruno, que é muito bom nisso, está incluindo o Dr. Bruno. Né? E aí fechamos. Depois o Weber pediu para sair, mas me autorizou a trabalhar os textos dele, né? Porque os textos do Weber, você sabe disso, que você foi uma das pessoas que me ajudou muito aí fazendo o Caminho do Sucesso. O texto do Weber são 4 páginas. Não dá para você ler 4 páginas no rádio. E é um texto, a diferença é o texto que ele faz para a pessoa ler, não para a pessoa falar. Então, algumas coisas tem que adaptar a alguns termos, né? Que alguns termos que a gente vai falar engata mesmo, né? Sim. Então, você tem que mudar, não perde o sentido, mas você muda uma palavra ou outra para que o locutor possa ter mais fluência, possa ter mais facilidade. E também falar a linguagem que está ouvindo. E né? a linguagem do ouvinte. Então, aí eu passei a usar o texto do Weber, né? E eu reformulo ele, né? Eu deixo a essência toda, né? Mas eu tiro muita coisa e eu ponho uma coisa que está lá atrás aqui para cima, que fica mais prático para você ler, faz mais sentido para o ouvinte, né? Porque a pessoa que está lendo, se ela não entendeu, ela volta na leitura. O ouvinte não tem essa oportunidade. Ele tem que ler, tem que entender. Pegar ali na primeira, né? Na primeira que você fala, né? Então, eu faço essa adaptação e eu enxugo para uma página. Nas 4, às vezes 5, eu enxugo para uma página. Aí fica bonitinho, fica bem fluido, né? Que maestria, seu Carlos Alberto Alves. Muito bem. Inclusive, esse quadro do Weber, esse texto do Weber que ainda vai ao ar hoje no seu programa, não vai? Os textos do Weber? Sim, sim. Quando eu vim para a Rádio Roraima, eu dei voz para ele por um bom tempo, aí depois vim para o jornal, e do jornal estou na produção hoje. Exato. Seu Carlos, eu quero agradecer muito, 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 muito a sua participação aqui do Sala de Imprensa e dizer realmente para o senhor, de coração, que eu sou muito grata por tudo que o senhor me proporcionou. Através dessa porta eu criei 3 filhos, hoje ajudo a criar uma neta, e se eu sou o que eu sou, porque lá atrás o senhor me permitiu estar falando hoje no Rádio Roraimense. Muito obrigada. Porque minha mãe não iria descobrir esse talento em mim.
Né? Eu venho, minha mãe é professora, a Égida, locutora, radialista e por muitos anos, e é realmente algo assim que até eu me impressiono com o talento que Deus me deu, que tem muitas coisas, eu sou autodidata, as pessoas dizem, você é formada? Não sou, aprendi assim aos pouquinhos, com o senhor, com a Edna, depois Janice, depois Rita Lira, aí veio... Mas eu fui para a faculdade depois de velho, né? Porque o resto eu aprendi... Estou fazendo hoje, inclusive, viu? Estou fazendo faculdade hoje. Obrigada, seu Carlos. Então, eu só queria dizer para você que eu devolvi a você e vários outros locutores que estão no ar hoje a oportunidade que eu recebi. Isso. Né? Um dia eu tive 2 oportunidades, uma quando eu era criança, era um programa infantil, que eu sempre ia lá assistir, e eu era louco para ser locutor do programa, e não tinha locutor infantil. Mas eu peguei tanta minha irmã que me levava, que ela foi lá, terminou o programa, foi lá por trás, falou com o senhor Homero Alvarez, que fazia o programa, era um programa de auditório, né? E disse para ele dessa minha vontade, ele disse, mas nós não temos locutor infantil. Eu falei, mas o programa é infantil. Ele disse, você está me dando uma ideia. Eu vou abrir um concurso de locutores infantis. Abriu, evidentemente, que eu passamos em 5. Tá aí, até E foi como eu comecei. Depois já parou o programa, eu parei também. Adolescente, todo mundo que eu falava dizia que eu queria ser radialista e tudo. E uma tia que eu fui morar com ela disse, olha, tem um rapaz que é primo do meu marido, que é locutor. E ele passa aqui na frente todo dia, que ele mora lá para cima. Porque ele tem ninguém tinha carro, todo mundo andava de ônibus e a pé. E o Elias Brasil ia passando, ela chamou, conversou, e o Elias me levou para a Rádio Rio Mar. E lá o Mário Emiliano, Marinho de Alcântara, um dos maiores cronistas esportivos que eu conheci na minha vida, grande narrador, me deu a oportunidade do primeiro dia. Muito né? bem. E várias outras que eu ganhei ao longo da minha vida. Então, não tem por que não retribuir a oportunidade que eu recebi. Amém. A vida é feita de oportunidades, gente. E assim também nós vamos encerrando hoje com essa entrevista maravilhosa. Quero agradecer a todos vocês que participaram, ouvindo e assistindo, porque hoje foi um programa muito especial. E eu conto com vocês na próxima edição, aqui mesmo, na Rádio Roraima M590, ou através do canal do YouTube. Tchau, tchau. Obrigada, seu Carlos. Obrigado a você.